É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Está começando mais um Miolo de Podcast, o seu podcast favorito. Hoje estou aqui mais uma vez com o Pantico. E aí, Pantico, como é que tá, cara? Mal. Hoje é quinta-feira, dia 20, um dia depois da decisão da Copa do Brasil, que o meu time, graças a Deus, se saiu melhor e você é meu vice, tá? Por enquanto, viu? Vá comemorando que vai ter a nossa vez também, viu? É isso aí. Quarta Copa do Brasil na história. Cara, a gente tá aqui hoje com o nosso amigo Chiquinho Brau, conhecidíssimo aí na região pelo futebol. E a gente vai fazer um especial aqui. Novo nome dele, como é? É Francisco Marrom. A gente veio aqui, a gente vai fazer hoje um especial Copa do Mundo, né, cara? E a gente vai trazer informações de... Não só Copa do Mundo. De futebol, mas a gente vai falar mais de Copa do Mundo. Chiquinho, cara, obrigado por tudo, por estar aqui com a gente hoje. Aceitou o convite aí de última hora, como sempre. Todos os nossos convites são de última hora. Tamo junto, cara. Obrigado por estar participando. Combinando, aí só dá certo o que a gente Valeu, Mário, valeu, Pantico, o Hélio e os meninos aqui, o Miolo Podcast, que é sucesso total, né? Só agradecer a vocês pelo convite aí, bora lá. É isso aí. A gente tá com um carro de som passando aqui na rua, os ouvintes, nossos telespectadores... Passa sempre, então, é só... Hoje, só porque é minha vez. É porque a moleza foi sua. Hoje a moleza foi sua. Mas é isso aí. Cara, vamos falar de Copa do Mundo. A gente tá em 2022, ano de mais uma Copa. De 4 em 4 anos a gente fica daquele jeito, louco esperando pra chegar. E esse ano a Copa do Mundo no Catar, a gente tá em outubro já, finalzinho de outubro. A Copa já começa em novembro, né? Lá pelo dia 15, mais ou menos, falta mais de um mês, né? Final de novembro, né? Dia 30, mais ou menos. Não, é 20 alguma coisa. Pouco mais de um mês. Mas é isso aí, cara. A gente tá esperando. Chiquinho, cara, Copa do Mundo é sempre um tempo que o brasileiro se une pra assistir a seleção, pra ver se a gente consegue aí o Hexa. Depois de tanto tempo que a gente busca. Tu acha que dessa vez nós vamos conseguir alguma coisa? Mário, cara, eu acho que já tá na hora da seleção brasileira voltar a vencer novamente, né? Porque o Neymar, eu acho que não é mais a esperança sozinho da seleção. Eu acho que hoje o brasileiro já tá tão calejado com o futebol que ele já tá colocando a esperança em alguns outros jogadores, né? Como o próprio Pedro do Flamengo aí, que é uma esperança, um camisa Queixado. Agora a esperança é na equipe, né? O Mário Neto tem muita esperança que o Pedro possa resolver o nosso problema na Copa do Mundo. Cara, o Pedro tá, depois desses últimos jogos aí, tá pedindo passagem. Eu não acho que não seja titular. Eu acho na que cabeça Tite... do Mário, não. O Pedro já tá assim, faltando pouco para alcançar o patamar de Romário em 94 e Ronaldo em 2002. Se ele trouxer a Libertadores, a gente bota esse coroa nele. Então eu acho que das chances que a gente teve nos últimos anos, eu acho que essa é que a gente vai chegar com mais alguma esperança para tentar esse ex aí. Cara, o time já tô vendo o Mário Neto dançando em cima da mesa lá no Zé Tapete. Rodando na camisa do Brasil. Cara, dos últimos tempos, de 2006 pra cá, a gente tira 2006 porque 2006 foi a parte, porque o time era foda, né, cara? Cada posição era um craque do seu time. E infelizmente não deu liga na Copa do Mundo. Os caras não conseguiram demonstrar o que eles faziam nos seus clubes, né? Parece que eu acho que o salto alto... Né, eles não conseguiram descer do salto alto. Vindo como melhor do mundo ali em 2005. Chiquinho, cara, e nessa ida de Copa do Mundo, qual é a tua marcante assim, da tua vida que tu se lembra? Porque eu sei que tu assistiu muito na casa do Oswaldo, né? Negado assistir. Não só ele, viu? Tu também? Tem gente, o Pantico era vizinho lá, eu acho que ele sofreu também por ali. Mas é assim, eu acho que uma marcante mesmo que eu tenho de memória é de que na semifinal contra a Holanda, em 98. Acho aquela que eu até faz hoje... um tempinho. Até eu tava em Fortaleza assistindo aquela semifinal e eu me lembro que eu acho que eu torci pela seleção brasileira como se estivesse torcendo pelo Fortaleza ou pelo Palma. Louco. Aqui era. Só que bem contido, né? Assistindo o jogo só, era novo. E aí eu me lembro que quando fui pros pênaltis, a febre já começou a bater ali, 38 graus, e eu já comecei a ânsia de vômito e fiquei nervoso e eu disse, rapaz, não é possível que o Brasil não vai passar aí. E o Brasil começou a passar de verdade, a classificar e a gente conseguiu nos pênaltis, né? Naquela época a gente abriu o placar com o Ronaldo, né? Ronaldo incrível, sensacional. Eu acho que a gente abre o placar com o Ronaldo e a Holanda vai, empata e vai pros pênaltis. Foi naquele jogo que saiu aquela narração incrível do...
Aquele meme. Falar em Tafarel, mandar um abraço pro Alan, né? O Alan tava com ele ontem, o Alan quase infarto do meu lado ontem, não faltou nada. Eu fiquei velho. sabendo que ele tava ajoelhado, ele e o nosso amigo Rodrigo. Eu não sei porque o Rodrigo tava mais pelado que pra E cá. você, amigo, como é que estava? Eu não vi a disputa de pênalti, que eu estava com a camisa na cabeça, eu não sei o que é que aconteceu, eu só vi depois. Querendo mostrar o físico, né? Sensual. Não, eu só fiz levantar assim pra não ver, porque eu não aguentei não. Mas, cara, o Brasil é a única seleção a participar de todas as Copas do Mundo, né? É um feito incrível, a gente foi campeão em 5 e a gente perdeu 2 finais, inclusive aquela final de 50 contra o Uruguai, o Maracanaço. A gente tinha, eu anotei aqui, a gente tinha 173 mil pessoas no Maracanã. Incrível. Foi a maior lotação. A maior, eu acho que foi a maior da história num estádio. É porque naquele tempo ninguém tava nem aí. O Brasil, zona ainda. o Brasil perde de 2-1 pro Uruguai dentro de casa, né? O Uruguai naquela época já era bicampeão do mundo, a Celeste Olímpica. Eles se consideram 4 vezes campeão do mundo, porque eles têm 2 títulos olímpicos e 2 pela FIFA, né? Eu até assisti, tem um documentário bom na Netflix, né? Campeões do Mundo, um negócio assim, que fala disso. E como o Uruguai é o primeiro campeão, já começa pela história do Uruguai. E já fazem esse torneio, seria Torneio do Mundo, o nome assim, não era Copa do Mundo. Começa pelas Olimpíadas, né? Eles faziam nas Olimpíadas e depois foi feita a Copa do Mundo mesmo, né? De seleções. Sim, E organizado. como eles já tinham ganhado 2 vezes as Olimpíadas, eles já se consideravam campeões. Aí juntava o campeão americano com o campeão europeu. Na verdade, eu acho que a seleção uruguaia sempre tem aquela rivalidade Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Chile. O próprio Galvão, acho que o Luiz Roberto, quando vai acontecer alguns jogos amistosos ou de eliminatório, ele sempre diz: não, hoje é clássico. Eu não conto muito com isso, não. Talvez até Brasil-Uruguai pode até ser. Acho que o clássico mesmo que a gente tem é Brasil e Argentina. Só que assim, eu não concordo muito quando diz Brasil-Chile, Brasil-Uruguai. O Uruguai eu acho muito pegado quando é jogo contra o Uruguai, porque ele já tem aquele negócio daquela raça, né, de sempre. Não que o argentino não tem, o argentino ele respira. E o Uruguai tem um dos melhores jogos que eu já assisti na história. Copa de 2010? Copa de 2010 Uruguai contra a Gana. Um dos né? melhores jogos de história de Copa do Mundo que eu conheço aqui ali. Aquela que o Uruguai tá ganhando, né? Isso. Aí a Gana... Não. Tava 0-0. Gana sai, eu acho que é um gol do Jean. É verdade. Um golaço de fora da área. Aí, o Forlan empata com um golaço de falta também. A Jabulani na época. O Soares evita vai gol, pros né? pênaltis, de mão. Não, o Soares tira com a mão. Tira de mão. Tira com a mão, É é expulso. Fica no vestiário. É um na pênalti. entrada do vestiário. Ele fica ele fica na entrada do vestiário e espera e... Jean bate, eu acho que bate no travessão e sobe. E aí vai pros pênaltis. Aí o Louco Abreu, louco. Encerra com uma cavadinha. Louco. Eu acho que faltou estudar. O goleiro deve ter falado. Acho que ele não assistia muito. Não assistia Campeonato Carioca. Não assistia o Campeonato Carioca, Fogão. Nunca assistiu Bangu e Olaria, não? Lá no Moça Bonita. Cara, o Brasil foi campeão em 52 na Suécia, venceu a seleção da casa por 5-2 na final. Isso, o Pelé é incrível, né? Naquela época, ascensão incrível. 62 Chile, a Copa foi no Chile. A gente venceu a Tchecoslováquia por 3-1. 70 no México, a gente venceu aquele jogo incrível, Brasil e Itália na final. O esquadrão brasileiro, Carlos Alberto na lateral, Pelé, o Rivelino, Jairzinho, aquela equipe toda, incrível. 94, de 70 para 94 a gente já passa um bom tempo sem vencer Copa do Mundo, então o Brasil já ficou, e naquele período tinha 82, que era aquela seleção incrível, né, que tinha Falcão, Zico, Sócrates. Criou muita expectativa. Que criou expectativa do caramba, e o Brasil não conseguiu vencer. Seleção de 2002 foi 86 mais ou menos também, né? 86, a de 82 foi a maior, né, a 86 também teve. Seleção de 2006 é mais ou menos uma releitura da de 82. Acho que a de 90 já chegou um pouco mais acreditada, né? Já era, acho que a de todos, a de 90 chegou assim, sem muito brilho, né? De 70 a 94 a gente fica nesse período de latência aí, sem conseguir nada. E em 94 a gente veio com aquela dupla, né? Bebeto e Romário, nos Estados Unidos. A gente vence a Itália na final, nos pênaltis, aquela bola para fora do Baggio, que até hoje é conhecido pelo... O Galvão, a gente vai falar do Galvão, que o Galvão ele é um ícone de Copa do Mundo. A gente pensa em seleção, pensa em Copa. Que nasceu o Matheus, né? Que era o filho do Bebeto. Era, faz aquela comemoração. O Matheus, que é a cara do Web, né? Muito parecido. É parecido mesmo, tem os cabelos. O Brasil vence os Estados Unidos, vence a Itália na Copa dos Estados Unidos em 94. Deixa eu só desligar aqui, que aí você tá me ligando por figurinha. Tem um álbumzinho da Copa, tem um álbum da Copa, mesmo. Copa.
E o Brasil conquista o Da teto em Copa do 94 e em 2002 a gente vence a Alemanha por 2-0, né? 2x0. 2-0 com aqueles 2 gols do fenômeno, o Ronaldo incrível. Fera aí, ó, a camisa aqui, ó. Vou até mostrar. Tu nunca teve um atacante assim no teu time. Tu nunca Quê? teve O Pedro. o maior doido, striker. O maior striker. O Pedro, o Gabigol, com o Ronaldo Fenômeno? passa do Ronaldo, velho. Passa em quê, macho? Passa roupa pro Ronaldo? Só se for. Se o Jair Paquera ouvir falando um negócio desse, ele te bate, viu? O maior fã do mundo do Pedro é o Jair Paquera. Melhor que o Ronaldo pra ele, não tem Não, aí ele tá louco. Aí o Brasil vence a Alemanha, 2002 a gente conquista o Penta, que o Hexa a gente vai conquistar esse ano, se Deus quiser. Não zica. Não zica, não. Porque teve um ladrão ontem que falou... Não, ontem não, antes de ontem, nessa semana, falou no podcast que o Corinthians ia amassar o Flamengo. Amassou, mas não levou. Deus abençoe que ele fale mais do Flamengo. Deus abençoe. Que foi ótimo. Cara, e nesse meio tempo a gente teve em 98 a final contra a França, a Copa da França, que até hoje tem aquelas histórias. Foi comprado. E aí, não, foi comprado ou não foi? Acho que não tem nada disso não. Também não concordo com essa Acho que a história. França Timaço, encaixou, né? foi o jogo. Não é que era E também um time massa. A teoria da conspiração que eu aceito naquele tempo é que parece que botaram algumas coisas na comida no hotel. Boa noite, O Cinderela, negócio do tá? Ronaldo, que ele Aí, ficou mal. Mas eu acredito que isso aí seja Não, um 3x0, né? Teve uma Ali. votação do Ronaldo, eu acho que não. Acho Não, que mas é um caso à parte. Era o ano da Os caras estavam em casa, pô, estavam jogando em casa. equipe francesa. Não que jogar em casa no Copa do Mundo seja muito bom pra gente, né? Não Vídeo dá certo. 7x1. Agora, assim, eu acho diferente, pelo menos no futebol de hoje. Eu acho que, principalmente com seleção, quando se joga em casa, tem toda, apesar de hoje tudo parte pro lado financeiro, tantos jogadores como eles já... Não tem mais aquela paixão, não tem né? mais a paixão, eles olham muito pela questão do dinheiro. Mas eu acho que em seleção, desde aquele tempo até agora, quando você veste a camisa, até as europeias mesmo, não só no Brasil, quando você veste a camisa, você se dedica mais. Então eu acho que isso aí pode ter sido um fator que ajudou muito a França Eu naquele tempo. concordo, em casa. Diferente é outra história. de um jogo por um clube, alguma coisa desse tipo. Demais. A França não tinha nenhum título, né? Também. Conquistou o primeiro Foi o título em primeiro. casa. Aí a gente tem o exemplo da Inglaterra em 66, que também foi uma Copa muito polêmica. Né? Todo mundo que acompanha o futebol sabe que teve aquele problema com a arbitragem, a Inglaterra foi muito beneficiada, batia muito os jogadores ingleses, então conseguiu levar a Copa em 66. Eu acho que a França, naquele tempo, eu acho que tirou a Croácia, se não me engano, Em na 98, Tinha né? o Suker. Sim, lembro demais. Cara, a Croácia ela sempre teve, quando participou em Copa, sempre teve bons times, né? Tem umas seleções que meio que caíram tipo, de um tempo pra cá, tipo naquela época do Pelé. Dinamarca. Hungria era forte, Tchecoslováquia Dinamarca. era forte, Dinamarca. Dinamáquina, né? Que o pessoal chamava. Holanda já era pra ter umas 2 Copas do Mundo, tranquilo. Você vê aquela de 2010, ali era Uma geração, duas né? relações Snyder, virgens praticamente. Robben, E foi na trave Van mesmo Brock ali. Rossi, o Stecklenburg no gol. Principalmente o Robin, né? O Robben naquela Robben época. Naquela época o Robben foi ele era pra ser o melhor do mundo, né? Tiraram dele, tem aquela história de tiraram dele, deram pro Messi, depois teve o Ribéry que tiraram dele e deram pro Cristiano Ronaldo. Não, teve Né? acho que teve uma em 2013 também que dizem que né, era pra ser do Robin de novo, a de 13. E foi Sim, pro sim. CR7. Teve essa história, esses caras eles bateram na trave. Não, a de 2010 seria do Iniesta. Você tá confundindo. Ah, não seria do Robin. é verdade. Seria do Iniesta e disseram que Porque- tiraram pro... Porque naquela época o Barcelona era o mágico, né? Que era Foi a base da Espanha. Que era 70% da Espanha era do Barcelona, o restante era do Real Madrid e tinha um perdido lá no meio que era o Capdevila, que era o lateral esquerdo, que era do Vídea Real na época que eu me E lembro. tinha também acho que o Tinha o Davi Villa que jogava era no Valência. Era. Acho que a Copa que eu tenho mais lembrança é essa de 98 e a de 2002, claro, né? Mas a de 98, eu me lembro que a gente acompanhava muito ali com o Júnior, teu irmão, Era. o Leuci, os meninos ali Como a gente fazia perto a da igreja, conta, e tinha cara. tudo, e Tinha as as apostazinhas. apostas de patacão, as moedas antigas. Cara, 2002 foi no Japão, A né? velha Japão e pipa. Coreia. E os jogos eram de madrugada, né? De madrugada. Jogos eram de madrugada. 2002 porque- também foi raiz, né? Era, 2002 todo mundo se lembra. O Brasil chega na Copa de 2002 desacreditado, né? Porque, Ronaldinho de lesão. porque Foi um jogo na Ronaldo, final na Venezuela. Ronaldo vinha de lesão, o Brasil classificou nas Não sei últimas, né? se vocês viram até uma entrevista aí do Edilson, Capetinha. e o França, no último jogo na Venezuela, que o Edilson se combinou com o França, né? Porque eles dois estavam lá.
eles disseram que se cada um fazia um gol e se garantia na Copa, né? Cada um só um vai tocar pro outro. Aí o Edilson pegou, quando foi nesse jogo da Venezuela, tava só praticamente os jogadores daqui. Aí teve a chance pro Edilson, ele pegou, pá, guardou. Aí quando teve a chance pra ele dar pro França, ele pegou, não deu. Ele deu pro França, ele driblou o goleiro, pegou, ferrou o gol. Quando foi no avião, ele disse que o França pegou e disse pra ele, pô, negão, tu tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aí ele pegou, não, cara, eu tentei tocar porque eu não te vi. Aí o Vampeta, pá, foi falar com ele. Foi, ele disse que o França aí tá com muita raiva de ti. Aí ele pegou e disse, tu acha que eu vou deixar a chance dele ir pra Copa? Aí pô. quem foi pra Copa? Só vai pra Copa 1, tem um Ronaldo aí, Ronaldo vai também. Chegou uma zampola aí, ó. Eita, as ampolas italianas. Nosso amigo Chiquinho Brau, daqui a pouco tem uma pizza, tem pizza daqui a pouco, tem pizza. Vai vir mesmo? Cara, vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente continuar, porque o assunto é bom e aqui não tem hora pra parar. Falar aqui do nosso amigo, do pessoal do Santo Burger, mandar um abraço pra Lorraine, pro Zé, tá sempre com a gente. Santo Burger sempre conosco. O melhor lugar pra você pedir seu sanduíche, sua tapioca, seu cuscuz é lá mesmo. Manda um abraço pro nosso amigo Domingo da Deusa, que mandou pra gente esse franguinho aqui temperado. Fala em né? Santo Burger, tu já pediu um Santo Calabra? É bom, eu gosto do Santo Cheese. É muito gostoso. Acho que tu já deve ter provado todos, né? Com certeza, muito, muito delicioso. Mandar um abraço pro Domingo da Deus, mandou o franguinho e mandou esse Del Riozão gelado pra gente do Elito, tá? Domingo da Deus, um abraço sempre com a gente. Manda um abraço também pro meu amigo Lenildo, da I9 Barbearia, que tá com a gente sempre. Abraço grande, meu amigo Lenildo. Estamos precisando passar lá. Em breve eu estarei lá passando para dar um grau na Juba, né, que tá grande. Um abraço também pro pessoal do Gildo Móveis, que presenteou a gente com essas taças incríveis, tá? Gildo Móveis, um abraço. Mandar um abraço também para nosso amigo IK Soluções e Impressões, do nosso amigo Ivo Guerra, que é um parceiro das antigas aí do Chiquinho. Verdade. Quando esteve aqui, ele falou muito sobre ele. Abraço, Ivo, cara. Um grande beijo da gente aqui. Manda um abraço também pro nosso amigo Gão, da G10 Soluções Gráficas. Ele que fez os nossos porta-latinhas, né? Porta-copos, pra gente aqui no nosso grande podcast. Um abraço, Gão, G10 Soluções Gráficas. Manda um abraço pro meu amigo Nicolas Lustosa, engenheiro. E um abraço também pro nosso amigo WJ Ovos, que tá sempre com a gente, distribuidora de ovos. Saudade dele aqui. Um abraço pra Pizzaria Paquera, porque senão a pizza não vem. Tem a Paquera também. Verdade. Pizzaria Paquera, nosso amigo Lalau e Netinho. Netinho Vascaíno tá na iminência do Vasco subir pra primeira divisão. Sobe ou não sobe, Chiquinho? Vasco Rico. Rapaz, o Vasco vai subir. Quando Vai. o jogo do esporte vai. Não, depois do esporte ali eu Na sinto que verdade, vai. o sonho do Netinho é ver o Vasco na final de Libertadores. Que nem naquela época do Juninho, que ele não viu ainda. Eu já vi duas, vou ver contra o três já. Flamengo. Viu, Contra Netinho? o Vou ver Flamengo. três já. Vai Mandar um sonhar abraço pro bastante, nosso né? amigo. Mandar um abraço pro nosso amigo. O nosso amigo. O Wesley Sávio, que tá sempre com a gente, claro. Esse rapaz aqui, WS Pictures. Mandar um abraço pro nosso amigo Lucas também, que é um dos nossos grandes amigos que está nos ajudando aqui no Integrando de agora a equipe do Miolo. Com certeza, sempre com a gente. E um abraço pro nosso amigo Dr. Alberto Neto, nosso dentista, sempre com a gente, consultório odontológico. Se eu quebrar meu dente no osso, pra onde é que eu Se vou? você tá precisando ajeitar o dente aí, ó, clarear, botar, como é que se diz? Lente, né, que o pessoal chama, resina, essas coisas, fale com o Alberto, que ele é o melhor. É isso aí, eu acho que já deu, né? Nosso patrocinador, tem mais alguém? O Wesley? Não? Tá tomando a cervejinha dele ali. Açúcar, tá uma delícia. Tá uma delícia, docinha. Cara, eu trouxe aqui Deu foi umas... vontade agora, viu? Pra gente continuar aqui, eu trouxe aqui umas, Vamos, Deon, por favor. umas curiosidades da Copa. Depois dessa Copa, a gente vai... Tem agora a Copa de 2022, que é no Catar. Pela primeira vez, o Catar está participando de uma Copa do Mundo, né? Por que será que o Catar está participando de uma Copa do Mundo, não é? Será que é por causa que tem... Será que é porque lá tem muito petróleo? Não, né? Pessoal que Nós carece não de estamos investimento, né? preparados para essa conversa. Em 2026, cara, a gente vai ter a primeira vez que a Copa vai ter 3 sedes, né? 2026 nós vamos ter Catar, México, ou Canadá, Estados Unidos, México e México, Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos. América Central. Os Estados Unidos e do Norte. Os Estados Unidos hoje, se você quiser fazer uma Copa do Mundo lá, você já faz, né? Ah, então, são Os 3, né? São 3. Canadá, México e Estados Unidos. Se quiser fazer uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, hoje já pode fazer. Dá só 4 meses pros caras ajeitar Pelos os estádios que os caras têm lá, fácil, simples e rápido de fazer. A gente tem aqui, eu trouxe também dos jogadores com maiores participações em Copas do Mundo. A gente tem aqui o Antônio Carvajal, que eu acredito que ele deve ser, não sei se ele é espanhol, não sei. O Lothar Matthaus, que é alemão, cracaço de bola. saber falar assim.
E... Mataus jogou em 94, 94, 90, né? Levantou 90, 94, acho 90, que ele 94. jogou essas duas. E Gianluigi Buffon. Pra quem é daqui do interior, é Lothar Matthäus. É Lothar Matthäus, lá é Lothar Matthaus. Matheus. E Buffon, Didi Buffon. O maior goleiro da história. Tu acha que é um dos maiores da história, Chiquinho? Eu acho que sim. Tem algum, depois do Rogério Ceni, que é teu ídolo? Não, Que é ídolo duplo, né? Ídolo Na do São Paulo e verdade, do Fortaleza. Eu comecei a torcer São Paulo só pra meter esse assunto do Rogério e a gente continuar na Copa do Mundo. Por conta do Diego do Zé Abílio. Do Diego? Isso, a gente ensaiava junto, a Zarita sempre fazia umas quadrilhas ali, e a gente ensaiava junto e eu fui influenciado pelo Diego e comecei a gostar de São Paulo. Eu achava bonito o nome. Antes disso, Quando o já era Galvão... Fortaleza? Não. Ainda não. Então o primeiro isso aí time foi que em você... 97, Foi 96. São Paulo. Quando o Galvão Bueno dizia, abria a boca pra finalizar, gol do São Paulo, eu achava, ele enchia a boca, São Paulo, o nome São Tocava Paulo, o eu hino achava no fundo. bonito, pronto. E o hino, aí pra completar tinha um goleiro que fazia gol, pronto. Depois que o Rogério saiu, eu fui perdendo um pouco o gosto e pela distância eu conheci o Fortaleza. O maior goleiro da história, tu tem algum que tu possa dizer? Cara, A galera fica em cima Eu acho do que é o muro. Buffon. Buffon, né? Assim, eu tenho dois, o Buffon e o Tafarel. Cara, o E se Tafarel... fosse pra, eu acho. O Tafarel é um grande, né, da história. Em clubes ele é ídolo no Fenerbahçe ou é no Galatasaray? Eu acho que é no Galatasaray. Óbvio que hoje a gente tem goleiros, né, que também dispensam comentários. Só que o Tafarel por tudo. Eu acho que quando a gente vai fazer uma análise dessa, a gente... É da época romântica, Ali era demais. É diferente por isso. Por falar em Galatasaray e Fenerbahçe, a gente... Você coloca- O Brasil, ele tem uma das dívidas, nas maiores dívidas da história com um jogador, que é o Alex. O Alex nunca disputou uma Copa do Mundo, um dos caras, injustiçado. um dos maiores craques da história do futebol brasileiro e do futebol internacional. Ele foi sacaneado, né? Principalmente pelo Filipão. O Brasil, eu vi recentemente uma entrevista do Romário no canal do Casemiro Miguel do Casé, que o Romário desce a lenha ele fala mesmo, ele não tá nem aí. Ele desce a lenha no Filipão, no Parreira, se eu não me engano, o técnico de 98 era o Zagallo. Ele desce a lenha, ele desce a Inclusive, lenha ele no tinha Zagallo, no Filipão e no O Parreira. Romário, eu me desanimei um pouco com a seleção brasileira em 2001, quando o Romário foi cortado pelo aquele episódio da Aeromoça e tal. E ele foi cortado e desde lá pra cá ele nunca mais voltou, né? Nunca. Pra seleção. O Romário ele tinha um restaurante no Rio de Janeiro que ele mandou grafitar a imagem do Zagallo, do Parreira, de um jeito De bem... um jeito bem Peculiar. engraçado, né? Digamos Aí, assim. ele sempre teve essa mágoa deles aí. Agora eu acho que o Romário é um jogador também fora de série. Cara, assim, eu vi uma vez, claro que eu sinto que há uma mágoa do Bebeto. O Bebeto estava um dia desse no Bem Amigos, do Galvão Bueno, e muita gente falando que aquela Copa foi carregada nas costas pelo Romário. Não que seja mentira, né, de 94, mas eu vejo que o Bebeto tem uma mágoazinha, porque todo mundo só fala em Romário. Fala em Romário. Mais ou menos E como talvez ele 2002. nem tenha, porque assim, a gente não conhece, os caras são de longe, do eixo, são famosos, a gente não conhece, mas dá pra ver que o Bebeto é tipo um jogador de futebol, um cara de caráter. Até pra algumas entrevistas, algumas Ele atitudes dele nas redes dele, sociais. né, muito na dele. Dá pra você ver, por tranquilo. exemplo, ele lembra sempre do clube onde ele começou, do Vitória e tal. Algumas coisas tipo. Uma atitude do Diego ontem eu achei. Sim, com os garis, né? Aí o Bebeto. O pessoal falando e tal, ele disse, não concordo que a Copa tenha sido. O Romário tenha sido carregou a seleção nas costas. O grupo era muito forte, o grupo era muito unido e tal. Então ele prezou mais pela união do grupo do que só um jogador. Né? Até porque o Romário é sempre falado em 94. E em partes é verdade, ele foi um craque, né? O Romário é lembrado por ele ter personalidade forte, cara. Ele Exatamente. dava cara pro time. O Romário era polêmico e pronto. E era fazedor. Ele tanto era falador, como era fazedor, meu amigo. Não era aquele cara que falava, chegava na hora, pipocava. Não. E até na época Ele falava e fazia. no futebol dele, ele teve a oportunidade de chegar com 41 anos e ainda poder jogar, porque o jogo era mais tranquilo, era mais lento, não era como hoje. Então ele conseguia, porque o cara diferenciado num jogo normal, ele, até com 40 anos, ele consegue fazer a diferença. A gente tem esses craques e a gente vê que como a Copa do Mundo ele é um torneio que reúne muitos jogadores bons e às vezes os grandes craques não estão nas principais estatísticas, né? A gente falou do Romário agora.
E eu trouxe aqui os artilheiros das Copas do Mundo, né? Todo mundo sabe, pelo menos os 2 primeiros, todo mundo já sabe quem é, né? Miroslav Klose, o alemão, e o nosso fenômeno, Klose, que inclusive passou o Ronaldo na Copa de 2014. No jogo. Só foi levado pra isso, levaram o Klose só pra isso, pra passar o Ronaldo. E foi contra o Brasil. Aquele 7-1 fatídico, né? Os primeiros 10 é Klose com 16 gols em 28 jogos, Ronaldo, fenômeno, com 15 gols em 19 jogos, a diferença, o Ronaldo precisou de menos jogos para marcar mais gols, né? Gerd Müller, da Alemanha, com 14 gols em 13 jogos, Just Fontaine, da França, em 13 gols em 6 jogos, e o quinto, o nosso Pelé, com 12 gols em 14 jogos, uma média absurda do Pelé, 12 gols em 14 jogos, então só craque. E nessa lista ainda tem o Batistuta, tem o Lineker, tem só galera boa, e o Lineker é inglês, né? Batistuta, o argentino. Batistuta a cara da Copa de 98. Chiquinho, tu tem uma admiração. Argentina e Jamaica. Tu tem uma admiração do Super Nintendo, que era o Batistuta. O Chiquinho ele tem uma admiração. Claro que a Argentina é a nossa grande rival, mas tu tem uma admiração pelo futebol argentino. Gosto, quem que não gosta? Quem que não acha bonito o futebol argentino, né? Eu não consigo ter essa rivalidade. É óbvio que tem muita gente que incorpora muito, né? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que eu conheço que eles torcem mais seleção brasileira do que o clube. Eu não consigo ser assim, admiro quem consegue. Eu sou assim de 4 em 4 anos. Pronto, Tipo, agora eu vou torcer mais pro Brasil do que pro Flamengo. Mas assim, quando passar a Copa, eu vou torcer mais pro Flamengo do que pro Brasil. Isso é normal. É porque para o calendário todinho do futebol pra todo mundo focar na Copa. Cara, assim, a gente já tem uma porção de Copa América. A gente já tem uma porção de não sei de quê. A gente só vai torcer pro Brasil na Copa do Mundo, cara, que é o que importa, tá entendendo? Então, os nossos, tipo, Fortaleza precisa ganhar uma Copa do Brasil, o Fortaleza precisa se destacar no cenário nacional, o Corinthians precisa ganhar a Libertadores, o Corinthians precisa ganhar um brasileiro, o Flamengo do mesmo jeito. E o Brasil precisa ganhar uma Copa. E o Brasil precisa ganhar a Copa, então a gente tem que torcer pra isso. E os nossos times, eles estão lá disputando todo ano. O Brasil sai de 4 em 4 anos, é diferente, né? Então a gente tem isso aí. Só pra destacar, o prêmio da Copa do Mundo, a seleção vencedora vai ganhar 192 milhões. A segunda colocada 137 e o terceiro 124 milhões. Eu acho que essa é a maior premiação da história das Copas. Dólares. Aqui tá em reais. Tá em reais. Mas é um trocadinho bom. É bom, dá pra CBF nadar um pouquinho aí no dinheiro. Dá pra comprar uns 2 Fiat Mobi lá pra... As restrições tem no Catar. Pois é, tu tem aí, Pantico, aquelas restrições, né? O Catar, ele vai... Cara... Pra quem sabe, pra quem não sabe, o Catar ele é um país muito fechado ali no Oriente Médio. E como todo país muçulmano, ele tem aquelas regras muito pesadas. Uma coisa que eu achei muito interessante lá, o cara que se embriagar durante o jogo, aqui, ó, vai ter uma antessala pro cara se recuperar, pro cara ficar sóbrio antes dele ir pra rua. O Vinícius que disse isso pra vocês? O Vinícius já teve lá, né? Ó, o álcool não pode álcool de jeito nenhum, tá? Nem nas ruas, nem em canto nenhum. Sexo, relações homoafetivas. Tipo, as pessoas que são homossexuais e tal, têm suas escolhas diferentes, não podem mostrarem, né? Inclusive foi por esse motivo que você desistiu. Você não foi, né, amigo? Roupas. A principal recomendação para os viajantes é não usarem roupas curtas, shorts, bermudas, muito pequenas ou camisetas regatas, especialmente para mulheres. Então você vê que a religião deles entra na questão da Copa do Mundo. Então isso aí nem a FIFA vai conseguir mudar essa questão deles aí. Tirou um pouco de braço, tirou um pouco de algazarra, de bebedeira, Copa né? do Mundo é algazarra, né? O Brasil viu isso em 2014, até na Rússia a galera fez algazarra, agora no Catar não vai dar muito certo, ambiente, não. Né? Eu acho que se diverte repórter, se diverte turista, se diverte qualquer profissional que for trabalhar. É um sonho, né, mas quem trabalha com esporte, que vai pra Copa do Mundo cobrir, é o sonho da vida. É que nem jogador de futebol, vai jogar na Copa do Mundo, é o sonho. Repórter do mesmo jeito, jornalista do mesmo jeito. Só fazendo uma adenda aqui bem idiota, eu me lembro no tempo que era a Copa na África do Sul, tinha um pânico na TV, aí o repórter Mauro Naves, eles faziam imitação do cara com a nave na cabeça. O pânico era incrível. Tem uma curiosidade aqui que o jogador mais jovem a disputar a Copa do Mundo é o Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, com 17 anos. Qual o ano? Não tem. Aqui não tem, entrar em uma partida mundial. A maior vitória foi a Hungria, que derrotou El Salvador por 10-1 em 82. Graças a Deus que tem esse jogo aí pra salvar a gente. O fato interessante também é que eles esperam receber mais de 1.200.000 turistas durante a Copa. 1.200.000. 1.200.000 nessa? Mas é quase a metade da população local, que é 2.900.000.
Falando em receber turistas, a seleção que mais vendeu ingressos para a Copa foi a Argentina, né? A galera tá querendo ver o Messi aí na Copa do Mundo e... A última, né? É a última dança, né? É a última dança do Messi pela Argentina. A Argentina, eu não confesso que não estou acompanhando bem, mas eu acho, até tu jogando bem. dizer, eu acho, a impressão que eu tenho é que a Argentina não vai tão bem como das outras vezes, vai? Eu acho que vai melhor. pra semi. Vai melhor que 2018, certeza. É time pra ir pra semi, viu? Cara, eu tava acompanhando os jogos, parece que os caras estão querendo dar esse título pro Messi. É incrível. O que eles veneram o Messi é a mesma coisa do Maradona. E eu acho que isso aí se encaixa pro Neymar também aqui. Porque assim, o Neymar saiu com a expectativa de ser melhor do mundo. Bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro, bola de ouro. E realmente não foi o que todo mundo imaginava. Então eu acho que ainda ele tem a chance da Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo é Copa do Mundo. E se ganhar, querendo ou não, apesar de eu ter dito que a gente ainda tem esperança porque tem outros jogadores, não só o Neymar, que não fica só mais nele, mas de qualquer forma ele vai ser o cara que as pessoas vão usar e dizer como for o Romário. Se ganhar, ele vai conseguir recuperar todas essas expectativas frustradas aí de e talvez pela temporada que ele vem fazendo aí no PSG, talvez ele concorra a melhor do mundo, tranquilo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Neymar, depois que ele saiu do Barcelona, eu acho que foi a pior decisão da carreira dele. Pior, com toda certeza. Para profissional pode ter sido. Não, pessoal, é claro que o dinheiro valeu muito mais a pena. Porque até o gol mais bonito da carreira dele é lá. O Messi saiu antes, quando ele saiu do Barcelona para o PSG, saiu o Messi, uma declaração do Messi dizendo que ele pediu para o Neymar ficar e perguntou o que ele queria. É ser melhor do mundo? Eu te faço melhor do mundo, fica. Então o Messi dizer isso pra ti, tu não ficar, é loucura. Ele seria um sucessor natural. Até a fotinha sequeda, né? Eu ouvi alguns comentários, vocês dizendo, e realmente é verdade. Num jogo entre o PSG e o Lyon, o Neymar e os outros lá vão se esforçar. Num jogo entre o PSG e o Angers, aí é 50%. Essa declaração eu acho que é do Marcelo Beckler, também. Que é comentarista do esporte, é repórter do esporte interativo da Rádio Itatiaia lá em Barcelona. Ele fala que é diferente, porque como o Chiquinho pegou nessa linha, os caras vão querer jogar contra o Olympique Marseille, porque é um clássico. Os caras vão querer jogar contra o Lyon, porque é um clássico. Mas tu vai pegar ali o Angers, o Stade de Brest, que são times pequenininhos. Stade de Brest. E a pronúncia do Toulouse. Toulouse, né? Como é que é? Não sei, Toulouse. Aí, Toulouse, o cara vai jogar contra o Toulouse, ele vai ter aquela mesma vontade de jogar contra o Olympique. O Eduardo tem uma tia aqui, se eu não me engano, ele me dizia que morava. Quem é Eduardo? O Eduardo aqui da Piedade, filho da Piedade. Da Cabeleireira? É. Toulouse. Cara, aí a gente vai ao seguinte, a seleção brasileira vem com um time novo, mas ao mesmo tempo experiente. Como é que é isso? Tu tem ali a zaga, tu pega o Thiago Silva, pega o Casemiro, pega o goleiro que é o Alisson, e tu pega essa mescla de jogadores jovens. Marquinhos, pô. Tem o Marquinhos, que é jovem, mas tem muita experiência. É um monstro. Aí tu pega Richarlison, pega Neymar, que já é experiente, tu pega o Rafinha, que joga no Barcelona. Então tu pega essa galera. O Antony, que é um moleque mais joga maduro muito pra caramba. Tá. Vini Júnior. O primeiro jogo Paquetá. um dos primeiros jogos que eu vi do Antony no São Paulo, eu tinha uma esperança de que ele realmente fosse ser o que ele é hoje. Eu acho que eu vi aquele último lance dele agora, né? Que viralizou aí. E o Antony é craque. Eu acho que é uma das esperanças da gente. Joga muito. Ele o Vinícius Júnior. Cara, o Vinícius Júnior. Como é louco, né? Ver o que aconteceu com aquele moleque. O cara. Tanto que foi rejeitado, falaram mal, não sei o quê. Mas depois, assim, do que ele fez contra o Fernandinho naquele jogo do Real Madrid contra o City. Foi loucura aquilo ali. Aquele drible. Agora outra coisa, eu acho que assim, é porque a gente romantiza muito, mas também, todos esses jogadores das convocações também, eu acho que tem muita questão do treinador, cara. É por isso que a gente às vezes assiste um jogo de futebol e a gente se pergunta, pô, mano, o cara é melhor do que o outro, por que o cara tá no banco? Porque ele tem a confiança do treinador. É confiança, é gosto. Por exemplo, às vezes tem até um pouco de amizade. Vou citar Coutinho. E outra coisa, cara, e quando pra decidir ali, tem umas pessoas por fora, entendeu? Não deixa de ser uma empresa, mano. Vou te contar, não é tão romântico assim. O Coutinho hoje, tu levaria o Coutinho pra Copa? Cara,
Eu não Hoje levaria. Hoje não. Mas ele vai, por quê? Porque ele é um cara que tem a confiança do Tite. Ele já tem Eu um acho que ele não tempo. vai. São Eu 26, acho que ele né? vai. É 26. Se o Corinthians é campeão ontem, ele leva o Renato Augusto. Tu acha que ele levava? Ele tava assistindo. Pelo menos né? nessa lista. E o Renato Augusto, mesmo com a idade, jogou pra caramba. Pois é, Jogou demais. ele é bom jogador, mas ele é um jogador, não tô questionando o nível dele de estar na seleção, mas eu tô dizendo que o Tite é um jogador do Tite. Por exemplo, tem hoje na seleção é o seguinte, que já falaram. O Fagner Ou perdeu é- qualquer chance, né? Depois daquela ali. Cara, é incrível como a gente tá mal de lateral, velho. Depois a gente vai entrar Não, mas nesse com a assunto. bola rolando, Cara, ele jogou a bola. Mário, se a gente observar... Ele sempre jogou mais que o foi, Rodinei, né? viu? Assim. Hã? Ele jogou mais que o Rodinei com a Pô, bola o rolando. Rodinei ele é uma figura folclórica, cara. Porque a negada tá. É o brinco, tal. Porque a seleção sempre foi assim. Sempre levar uma pessoa que tá bem naquele momento pra Copa do Mundo. Por exemplo, Não achei ele subestimado, não. quem? O Rodinei. O Rodinei é fraquíssimo, cara. Só que ele é um cara que tá numa fase boa. Só que ele não é um craque. Ele não é um cara de seleção. Só que assim, se o Tite levasse ele pra Copa do Mundo, eu não ficaria surpreso. Por quê? Porque é um cara do momento que tá tendo. A mídia tá gostando, o cara tá jogando bem. Então, e a gente tá mal na posição. Então eu não ficaria surpreso, tá entendendo? Eu não tenho problema. Só que o Rodinei não é um craque, não é um cara de seleção. Ele é Mas um se cara fosse- que ele O dá pra Vampeta. ser titular em qualquer clube. do futebol O brasileiro. Vampeta era jogador de seleção? Não, Não era, mas foi pra Copa do Mundo. na época. Eu acho diferente um pouco. Não, tudo. Tem Naquela época Por que tinha que o espaço pro tinha um- cara duro. Por que o Vampeta foi pra Copa? Cara, eu vejo a atuação do Vampeta mais interna do que externa. Eu vejo que ele era um cara de grupo. Pronto, isso aí conta. Ele era um cara de grupo, um cara que deixava o grupo mais leve, que animava o pessoal, tá, vamos aqui, vamos Conta ali. muito, cara. Aí ele foi pra Copa do Mundo. Não porque ele tinha um nível da galera que tava ali, não, mas porque ele ajudava demais. É parecido com a história, você não ganha no talento, mas ganha no esforço. O Grafite, em 2010, era um jogador de Copa do Mundo? Não acredito que era, mas o Dunga levou. O próprio Denilson. Denilson, o Denilson era o cara de entrar faltando 5 minutos. Não era um cara que mudava o jogo. Tanto é que toda vez que ele no entrou, vestiário, né, o grupo. botava fogo na partida. Então, o Denilson entrou contra a Turquia, mas quase mata os turcos. Pra apanhar de 5. 15 minutos pra ele, né, pra 15 fazer o que ele minutos. faz. Ele entrou contra a Alemanha faltando 5. Na final ele deixou os alemães doidos, Tanto pegava que a ele é um bola. cara que nunca fez tanto gol, né? O Denilson, acho que ele não tem 30 gols na carreira dele toda. Mas ele pegou a bola naquela final contra a Alemanha e ele deixou os alemães doidos. O Denilson, Conectou o ele deu time. entrevista uma vez, ele disse que foi dormir com o contrato milionário fechado com o Barcelona. O empresário deu um cano nele na época. Aí acordou. E o Cara, Denilson, depois fugiu que com voltou, dinheiro. ele já foi recusado pelo São Paulo. Tanto é que ele foi pro Palmeiras. né? Proibiram ele de treinar, né, cara? Ele foi pro Palmeiras, Isso acontece. ele disse que tem essa mágoa do São Paulo até hoje, porque ele foi revelado no São Paulo, foi pra Europa, saiu no Brasil com a maior venda da história do futebol brasileiro pro Betis, jogou muito no Betis, acho que, se eu não me engano, foi 50 milhões de dólares na época, muito dinheiro, e foi pro Betis, do Betis foi pro Bordeaux, se eu não me engano, do Bordeaux foi pro um time da... Acho que eu tô velho, eu jogava com o Betis no FIFA 2005. O Betis era incrível. Saiu do Betis, foi pro Bordeaux, do Bordeaux ele foi para um time de um país da Ásia, que eu não lembro o nome. Cara, ele não jogou no Olympiacos não, né? Não, no Olympiacos não. Ele Ele foi pro voltou. Bordeaux, do Bordeaux ele foi pro time da Ásia, do país da Ásia que eu não Ele lembro. voltou pro Palmeiras. A guerra dos Estados Unidos naquela época foi contra o... Meu Deus, qual é o nome do país, cara? Esqueci. Ele foi pra esse país... Vietnã, ele foi pro Vietnã, jogou no Vietnã, nada a ver, jogou no futebol do Vietnã, depois foi pra Arábia Saudita e voltou pro E eu achando Palmeiras. louco o cara que ia pra China, viu? O cara foi botando no Vietnã. Esse futebol aí, o nível é muito baixo mas o que funciona é o dinheiro. E É o um- negócio que dá pra fazer daqui pra lá. São poucos os caras que foram, ganharam bem e voltaram em alto nível, e voltaram a jogar em alto nível, que é o caso do Às Renato vezes Augusto, dá lucro. Everton Ribeiro, O Paulinho o Ricardo, mais ou menos. Pra esses caras não. Podem voltar pro ele foi Barcelona. pro Barcelona e jogou muito, né? É verdade. Jogou muito bem no muito. Barcelona. O Ricardo Goulart foi, voltou, não conseguiu render o que era antes, né? Então é difícil. Pra esses caras não, mas pra quem faz um negócio por eles, empresa é É mais rentável. maravilhoso o cara ganhar milhões. O Hulk, cara, o Hulk é um exemplo também. Foi, voltou e jogou bem. Ele foi pro chinês também? O Hulk era do Guangzhou, se eu não me engano, Evergrande. Faz lembrar do julgamento do Neymar, que aconteceu segunda-feira.
O Neymar foi julgado esses dias agora na época da Espanha com os problemas aí no fisco, né, espanhol. Já que tu tá falando isso aí, ó, tem um Bergson, que era um atacante do Ceará, ele saiu e foi pro Fortaleza. O Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, ele gosta de fazer as coisas, não contratar só o jogador de campo, ele gosta de ter o resultado esportivo também e o resultado financeiro. Ele faz um papel de manager. Então o que é que acontece? Ele fez um negócio, ele conseguiu o Bergson por um valor bem em conta e vendeu, ele emprestou ele com a opção de compra para uma equipe da Malásia. O futebol lá é fraquíssimo, né? Então ele foi para lá e já vai ser comprado porque ele fez 39 gols. Tem a meta, e é o maior artilheiro da história Bergson, do campeonato da Malásia. Os caras viram ídolo na Malásia. E apesar deles ter um nível até mal ou menos. Cara, vamos aqui voltar para a seleção. Eu elaborei aqui umas derrotas dolorosas da seleção brasileira, que não é só flores, né? A primeira, todo mundo sabe, contra o Uruguai, em 50, a primeira Copa do Mundo aqui do Brasil. Maracanaço, 2-1. E 82 a gente tinha um esquadrão, né? Falcão, Zico, Sócrates, a gente perdeu de 3-2 para a Itália, com 3 gols do Paulo Rossi. Tu tem cara que não gosta do Sócrates. Não tenho nada contra os cara desse. Deixa o Sócrates, cara, o doutor, deixa ele descansar em paz. E em 90, na Itália, o Brasil foi eliminado pela Argentina, 1-0 nas oitavas de final, gol do Canidia, com a jogadaça do Maradona. O Brasil foi eliminado nas oitavas. Canidia. Jogava com ele no Nintendo. Ele tinha o cabelão, né? O Canidia. Acho que Eu ele lembro era do Batistuta, cabelão. O Batistuta era Eu foda. fazia a O dupla. Batistuta jogava, era o cabelão, né? E o Canidia jogava com Com a faixa. Eu lembro também do Ayala, do Sourinho. O Ayala fez um gol contra na final da Copa América de 2007. O Verón na também. Venezuela. Né? O Verón. Riquelme, muito... Em 98 o Brasil perdeu a final contra a França, lá no Stade de France, lá em Paris, 3-0. Derrota clássica, doloridíssima pro Brasil. Eu me lembro de um lance desse jogo. Lembro de uns lances desse jogo que era na época o Edmundo foi convocado para a Copa do Mundo. E o Brasil levando chibatada, 3-0 e tal, e todo mundo louco em campo, sem saber o que estava acontecendo. Aí o Zidane cai em campo, fingindo daquele jeito, tá fazendo hora e tal. Aí o Rivaldo pega a bola e joga pra fora. O Edmundo fica louco com o Rivaldo. Não queria que ele jogasse a bola pra fora, porque sabia que eles estavam fazendo cera, que era pra terminar o jogo mais rápido. Teve uma Copa América que o Zagallo era o treinador, Brasil e Bolívia. Vocês vão ter que me engolir, é? Essa daí. Foi essa daí. E só que ele botou o Edmundo. Aí o cara já sabia que o Edmundo era esquentado, no meio de campo ele pegou numa parte que não era pra pegar do Edmundo. O Edmundo só virou e deu um soco nele. O Zagallo fez a substituição muito rápida e tirou não o deu Edmundo. tempo de ser expulso. Colocou, acho que o Paulo Nunes, eu acho. Não deu tempo de ser expulso. Mário, voltando só àquela história que tu falou da seleção, Qual sobre delas? a questão de lateral direito. Eu acho Sim. que sempre foi uma dificuldade grande. Teve alguns e outros, mas pra gente sempre foi muito dificultoso. Eu acho que na verdade é uma posição universal e difícil. Cara, eu vejo hoje. Sim, porque no século XXI, só lembro assim, de 3 grandes destaques. Cafu, o nosso Michael o e nosso Daniel. maior lateral direito que a gente viu aqui, eu Carlos posso considerar uma Alberto. geração à frente de vocês um pouco, mas que a gente viu aqui, que a gente viu, foi o Cafu, mano. Sim. Então, e o Cafu já não era tão técnico. Ele era o arroz com feijão. Ele fazia o fazia certinho. certo e caiu, né? Ele era o arroz com Acho que feijão. desses todos, o mais técnico era o Daniel Daniel. Alves. O Daniel era o mais Não, técnico. é. A gente tem o 4, né? Os grandes da história, os 4. Ó, os reservas do Cafu, não sei se tu lembra, era Belete, Mediano. Mais do que mediano. Evanilson, acho que você não lembra. Não, esse aí Tinha não. um tal de Zé Carlos também, que jogava era fraco. O Belete, ele ficou famoso porque deu aquela cagada. Jorginho, né? Dá pra lembrar ainda. Desculpa, Belete, mas fez aquele gol contra o Arsenal na final da Champions de 2006, que deu o título ao Barcelona. Né? Tem no Ronaldinho Gaúcho, Tem no quem faz Ronaldinho que gol? não jogou nada no Belete. Entrando, fez gol. Agora sim, eu gosto de futebol, arte, técnico, tudo, mas eu acho que, por exemplo, eu acho o Roberto Carlos maior que eu vi. De Fora lateral. sério, aquele cara. Bem mais, eu gosto do Marcelo, mas acho que ele foi mais que o Não, Marcelo. o Roberto Carlos foi muito melhor. Eu acho o Roberto Carlos mais grupo, mais aquele jogador de equipe. Mas- Marcelo, individualmente, eu acho melhor. Individualmente, Não, melhor. ele é mais habilidoso, mas Aí tu tira Marcelo e Roberto Carlos. Quem mais? A gente não tem assim. Tinha um branco, né? E o lateral mais recente que vocês lembram aqui, que é o Fagner, né? Quem outro agora, o Danilo. Direito tem o Danilo. Péssimo, cara. O Aquele Daniel cara Alves.
Aquele cara, a visão da gente... Fábio Santos já chegou a ser cotado também pra Fábio Santos seleção. na esquerda, inclusive ele jogou bem ontem. Michel Bastos, né, 2010, Copa do Mundo. Quem se lembra do Michel Bastos, né? Pelo amor de Deus. Maxwell. Jogava no PSG Barcelona. Cara, eu lembro demais que eu acho que os 4 maiores da Felipe direita... Luiz. Felipe Luiz é um cara que infelizmente, o Sabe auge... quem é o ídolo do Felipe Luiz, né? Quem é? O Atirson. Ah, é o Atis. Cara, Só pra infelizmente... completar, o Felipe Luiz, ele era gandula. Ele começou em Santa Catarina, né? Sim, Se eu não é... me engano, ele é torcedor do Criciúma, mas jogou no Figueirense. Ele começou no Figueirense, trabalhando de gandula. E nesse dia que ele era gandula, o Atisson foi jogar lá pro Flamengo. Aí ele chegou, falou com o Atisson, disse pro Atisson que era fã dele, queria ser um dia igual. Aí ele tava começando na base, tá? O Atisson jogou sorte. Até hoje ele... Imaginou. E hoje o Atisson disse que toda vez que ele manda um áudio pra ele, fala com ele disse que fica nervoso quando fala com o Atisson. Aí disse, pô, mano, passou esse tempo. Felipe Luiz Karmirski, o sobrenome dele. Eu acho que dos 4 do lateral direito, eu acho que o Brasil tem 4 históricos na lateral direito. Carlos Alberto Torres, que é fora de série, Deus o tenha. Cafu, Maicon e Daniel Alves. Acho que desses 4, acho que não tem mais ninguém pra botar dentro. Né? É o Michael também, é. Michael jogou demais. Infelizmente o Felipe Luiz ele pegou uma época de seleção que não era Copa do Mundo, né? Que eu acho que o auge Ele não foi pra nenhuma Copa, né? Eu acho que ele foi foi? pra Copa de 14. Foi, né? Acho que ele foi. Mas assim, o auge Foi do pra de Felipe... 10, foi não. Não, 10 não. Era o Michel Bastos e tinha outro. Acho que ele foi pra de 10 não. O auge do Felipe Luiz de clubes foi entre 14 e 18. Foi naquele meio. Então foi no meio de 2 Copas. Não deu pra ele pegar o auge. Porque o auge dele foi aquele Atlético de Madrid, aquele time do Simeone que sempre foi retranqueiro e ele sempre foi muito bom na marcação. Tanto é que hoje ele é... No Flamengo ele é o cara... Ele marca hoje no Flamengo como se não tivesse ninguém na posição hoje. O Felipe Luiz, velho, um cara que já tem uma idade avançada. 28. Idade avançada 27. e esbanja no futebol brasileiro, cara. O cara esbanja no futebol... O Felipe Luiz é aquele cara, ele não sabe cruzar, ele não sabe dar combate, mas ele faz o que tem que ser feito. Marca bem. Marca demais. Então é fora de série, gosto muito. Na última Libertadores lá contra o Palmeiras ficou uma avenida nas costas dele. Mas tem crédito, né, cara? Tem muito crédito. Infelizmente ali... Deixou a avenida, o gol foi em cima dele praticamente. Infelizmente ali foi um plano muito bem montado do Abel Ferreira. Jogou Teve uma muito. falha, né? E o Abel também... O Abel estudou aquilo. Um grande o Abel técnico, falou, cara. Eu sei que o Felipe Luiz vai fazer isso aí. Ele já esperava aquilo ali. O erro. Aquele cara joga... Quando ele subir, ele não vai ter força para descer de uma vez. Eu acho que quem recebeu o gol foi o Maicon, né? O Gustavo Gomes lançou e o Mike recebeu. Mike, a lateral não. direito, fez o cruzamento e Cruzou veio e quem o fez Rafael Veiga. O Veiga foi quem fez o gol. Foi o Veiga. Um jogador que eu gosto, não sei se falar desse jogo, o atacante do Palmeiras, o paraense, esqueci até o nome agora. O Rony, Acho bom. Rony o Rusco. Rony Rusco. Eu Cara, acho que ele é mais aquele segundo atacante. ele é muito Ele não é veloz. aquele centroavante. Não, ele não tem nem envergadura pra isso. Faz tempo que a gente não tem muito esse camisa nova aqui. O Arthur Cabral, eu cheguei a pensar que ele poderia dar certo. Eu acho que ele fica pra 2026. O Arthur Muito ele tem muita. Como é que eu posso falar? Tu viu a facilidade que o Yuri Alberto tirou, né? Fazendo esse papel de centroavante. Bom também, cara novo, né? Joga O Yuri tem demais, quantos né? anos? Tem uns O Yuri 23, tem 25, eu acho. 25. Ele é muito bom jogador, cara. Ele mudou a cara do Corinthians, cara. O Corinthians era um sem ele, é outro com ele, cara. Ontem, pra tu ver, ele vinha buscar a bola mais na frente. Ele fez o papel dele do Roger Guedes. O Roger Guedes também é outro, é um cara, é bom, só que ele não se empenha muito É na marcação. instável Ele é um demais. cara que quer ficar lá na frente, ele acha que o futebol ainda tá nos anos 2000 de as pessoas não correrem. Eu fico muito feliz quando eu assisto o jogo do Flamengo, que eu vejo o Pedro, o que aquele cara mudou com a chegada do Dorival. Porque o Pedro, ele tava na iminência de sair do Flamengo, só não saiu porque não deixaram mesmo, porque o Palmeiras queria comprar, queria levar. E eu vejo que o Pedro, ele não é um cara que ele fica lá, grudado na área, ele volta pra marcar. Ele vem buscar a bola, ele e o Gabriel, eles fazem, é uma dupla que se deu muito bem. Busca o jogo, né? Ontem, em dado momento do jogo... Cara, o Gabriel tava cobrindo o Rodinei, cara. O placar de escanteio tava 8-0 pro Corinthians. 8-0. Segundo tempo já. Teve um momento que as finalizações também, né?
Segundo tempo o Corinthians dominou, né? Na Foi, verdade. O segundo tempo foi de Corinthians. Muito bom. E o Pedro tirando bola na área, Voltando, no campo de defesa. voltando. O Pedro tirando bola no campo de defesa. É legal ver isso, porque é como se a gente vê que o futebol ele tá mudando, ele já mudou. E se você ele era não... banco, né? Banco e não tinha esperança nenhuma de entrar. Titular e nem de... E o Gabigol hoje é coadjuvante E dele. você vê que a humildade do Gabigol em campo de de sair da sua posição natural, de buscar outra posição para deixar o Pedro onde ele faz tem mais resultado. E fica a pergunta, quando o Bruno Henrique voltar, Eu acho que o Bruno Henrique pega banco. Porque tu já tem o Cebolinha, tu já tem o Everton Ribeiro do outro lado, tem o Marinho de fora. O Marinho é um cara altamente maluco, mas é um ótimo jogador, eu gosto muito dele. É um cara que caberia em qualquer time no Brasil, tranquilo. Certeza. Sem dúvida nenhuma. Voltando aqui para a Copa do Mundo, a gente... Sabia não. 2006, o Brasil... 2006, o Thierry Henry acabou com o nosso sonho de o James Copa do do Mundo. Suco Tanque, pra trazer mais um pouco. Que tem mais cervejas para o nosso amigo Chiquinho Brown. Nunca assisti a propaganda não do De James. James, de que? Suco Tang? James, dá com suco. O bicho é cheio de onda. Em 2006, o Henry acabou com a gente, o Roberto Carlos, Cara, o Henry teve muito perto de ir pro Fortaleza, acredita? junto com o Anelka no Atlético Não, mas Mineiro. pra ser treinador. Sério mesmo. Sim, sério, verdade. O Fortaleza quase fez um amistoso com o PSG, né? Teve uma época aí. Não, aí era... Não, mas era brincadeira mesmo. Não, é sério, não sei não. É verdade? Não, não. Eu era só frescar Falta da aí uns galera. 4 anos. Porque a descendência do Fortaleza não é É francesa, francesa. Aí a galera Nossa, começou a Santos falar, tinha- eu... Tu sabe que tem um time em Uma homenagem à namoradinha Fortaleza lá. lá na Europa? Tu sabe que tem um time em homenagem à Fortaleza lá na Europa? Deve ter. Alguém da família do Alcide Santos. Não, eu tô te falando, é sério. Eu acho que é na Bélgica. Ele tem até as próprias cores. O escudo é o mesmo. O escudo é o mesmo. Procura aí, Hélio, vê se tu Ele se acha aí. apaixonou por uma francesa lá. Quem uma o? coisa tipo, o Alcide Santos, O que foi quem Alcide, fundou sim. o Fortaleza em 18. E aí saiu de lá, veio embora pra cá. Tanto que o primeiro nome foi Estela Futebol Clube. Quase que ia ser no nome da Isis. Teu o nome dela, Estela, pelo amor de Mas Deus. aí eu criei um pouco de juízo. É, pelo menos isso. Cara, em 2006 o Brasil tinha aquela seleção incrível, que todo mundo conhece, sabe? E a gente perdeu pra França nas quartas com aquele gol do Thierry Henry. O Thierry quase foi técnico do Fortaleza. Quase. Ele era técnico da Bélgica, era... E o Podolski também quase fechou. Eu lembro, essa do Podolski eu lembro, foi quase. Ele decidiu com o time nada a ver, lá na Baixa da Égua. Foi igual o Clodoaldo no Palma. Quase fechou com o Palma. E Thierry Henry fez falha na marcação do Roberto Carlos, todo mundo se lembra disso, O todo mundo Brasil ficou com joga raiva. com meio azul. E eu acho muito bonito quando o Brasil joga de meia azul, eu gosto muito. Agora quando joga de calção branca e meia branca eu não gosto não, fica parecendo um ovo mexido. Calção branco. E meia branca e a camisa Horrível. amarela, fica feio demais. E 2010 o Brasil perde, né? Ó, vou te dar uma opinião minha. De 2006 a 2018, a melhor seleção que eu vi jogar foi a de 2010. De E é a 2006. seleção mais com o menor nível técnico de todas elas. O Brasil tinha 2010 tinha Luiz Fabiano, Elano, Kaká, tinha Robinho, Júlio César, Lúcio, Juan, Maicon, o Michel Bastos eu não vou contar, pelo amor de Deus, Josué, Minha nossa senhora. Na Hungria. Tá aqui na Hungria, tá aí, ó. Herod, FC. Tá aqui. Eu já vi o Instagram desse clube aí, cara. Eu fiquei assim, besta. E tem lá que é uma homenagem ao Fortaleza. Depois do Luiz Fabiano, pra mim, depois do Ronaldo, pra mim, o melhor 9 da seleção foi o eu Luiz também acho o Fabiano. Luiz Fabiano. Jogou demais, ele joga Poxa, demais. ele fez um golaço naquela Copa. Contra Só que Camarões. foi aquele Pegou contra na o Marfim, contra o não? Marfim, foi? Marfim, Foi. né? Foi Pegou no 4 a braço. 1, Ali é o gol típico do centroavante matador, né? Ele Golaço. puxou, bateu forte, a bola ainda vai no travessão. Acho que bate Aquela no chão e sobe. Aquela Bate no derrota, chão e sobe, né? a derrota pra Holanda, até hoje eu fico incrédulo pra gente ter perdido aquele jogo, porque a gente abre o placar com um passe Ó, aí no voltando no Instagram, Herode, ó. Aqui, ó. no Instagram do Conta Fortaleza. oficial do futebol amador clube. Irmão Fortaleza. mais novo do Fortaleza. Até o Fortaleza marcado na bio dos caras. Internacional, Leão. E isso aqui é uma arte de um jogo de lá, né? É. Até os uniformes são parecidos. Tudo baseado, cara. Até hoje eu fico puto, cara, com esse jogo da Holanda, porque o Brasil abre o placar com o Robinho, num passe enfiado do Felipe Melo,
lembro demais, tanto é que depois ele foi expulso. E o Brasil logo no segundo, isso no primeiro tempo, terminou no primeiro tempo jogando bola, cara, incrível aquele jogo, jogando muito, o Brasil só passo de lado, quarta de final, Holanda. No segundo tempo o time volta totalmente diferente, o Brasil pega um gol de cabeça, se eu não me engano é do Sneijder, e teve o da virada, e teve o da virada que eu não me lembro, foi outra falha também da virada. Aí foi o Brasil... contra. Isso, foi uma disputa Felipe de Melo. cabeça entre o Felipe Melo e o Júlio César. Foi foda. Aí o Brasil perde e vamos pra casa em 2010. E em 2018 a gente perde pra Bélgica também nas quartas de final, né? 2-1. Foi o Renato Augusto que marcou o gol do Brasil? Foi, né? de cabeça. E teve aquele lance Mas você na não bola. deu gol contra, né? O Foi do Fernandinho. Fernandinho, o Brasil em 2018 também tinha uma boa seleção, mas infelizmente não conseguiu. A Bélgica com aquela seleção que já está nas últimas também, né? Tem muita gente que era. Está encerrando o ciclo. Tá encerrando já e não está conseguindo repor, como fez em 2014 e em 2018. E a maior tragédia do futebol brasileiro foi o 7-1, né? Acho que foi a maior tragédia do futebol mundial. Porque o time que tá jogando em casa, uma semifinal, O goleiro de estádio 7 anos era o lotado. Júlio César, Era o né? Júlio. Era o Júlio César. Infelizmente o Ali Júlio. acabou a carreira dele. Porque o Júlio, Sem ele ter culpa. ele Vai não ficar teve marcado, nenhuma né? culpa naqueles gols ali. Eu não sei o que foi que aconteceu. O Brasil ele começou a pegar ali. Depois do 2-0 o time morreu. O treinador Filipão, né? Filipão. Outro que pegou muito nome, sem merecer também, porque pra mim aquilo ali foi um apagão. Cara, O Dante conhece os alemães, confia. Tem dias Pra que, cima, bota o que Bernardo. nada dá certo, né? Aquele dia foi um dia desses. né? O Brasil, eu acho que ali a gente subiu um pouquinho a cabeça, a gente entrou com um pouquinho de salto alto, não pelo time que a gente tinha, mas pela quantidade de estrelas que a gente tinha no peito. O Brasil não queria rebaixar-se a jogar na defesa Na retranca. contra a Alemanha e queria jogar no igual para igual, e a gente não tinha o nosso craque. E o cara que ia repor não era um cara de Copa do Mundo, né, do Bernard, ele era um cara que estava lá para compor o grupo e para entrar em momentos que O Oscar era titular, né? o Oscar era craque naquela época, né? Era o craque da seleção junto com o Neymar. E aí o Filipão bota um 4-3-3, altamente ofensivo, com o Bernardo numa ponta e... O Ramires ainda tava naquela tava. Copa? Ele não era titular, mas acho que ele... Não sei se ele era Chegou titular. aí, chegou Não, aí. ele tava na Copa, mas eu não sei se ele era Não, acho que titular. ele não era titular, não. O titular era o Fernandinho e tinha outro, que eu não... E Luiz Gustavo. Sim. Fernandinho e Luiz Gustavo. Aí o Filipão quis botar o Brasil pra frente e não viu que a Alemanha tava com tudo, né? E até Aquele hoje... meio de campo alemão, meu amigo. Lá vem eles de novo! Eles penaram pra passar da Argélia, né? Não, contra a Argélia. O time argelino jogou demais. Eles penaram pra passar da Argélia, ficou na fase de grupo. Agora, né? Não, 2014. naquela época. 2014. Logo após contra o Brasil, enfrentaram a Argélia. O jogo foi 1-0. Mas foi aquele 1-0 chorado. Na prorrogação. O camisa 10 argelino, ele Prorrogação. tinha uns 14 pulmões, eu acho. Rim ele não tinha, só tinha pulmão no lugar do rim. Tudo era pulmão. O cara correu, o cara carregava a bola sozinho, de um lado pro outro. E o Neuer passando sufoco. O francês que ficou fora da Copa agora, como é o nome dele, que eu esqueci, o Kanté. Ele é O Kanté, francês. ele é... O francês, Ele é metade do time ele francês. tem a descendência de outro país, com certeza, porque a Sim, a França ele- é formada em várias descendências. Não, 80% da França é descendência africana. Ele... Nem o Zidane Esse é é francês. O Zidane eu acho que é argelino. Argelina. É. Quem se lembra aqui dos troféus que foram roubados, né? O troféu da Copa do Mundo foi roubado em 2 ocasiões no Brasil. Ele tem até a foto meu do Caça Deus de do céu. Planeta, né? Que na época era a Jules Rimet, né? Que não é a taça de hoje, que era aquela taça que era tipo um anjo, né? A de Diferente. 70 lá do México, né? Foi roubado e foi derretido no Brasil e deve estar em algum anel, algum brinco de Se alguém. não hoje tiver em nesse dia. relógio aqui. Pode estar. Não, que não é ouro não. Pode ficar tranquilo. O jogador que mais O venceu Bellinho o torneio- levantou ela, né? Bellinho levantou ela. Levantou. Foi o primeiro. Foi ele que instituiu esse negócio de levantar taça. Todo mundo antigamente pegava a taça e não levantava. Ele foi o primeiro a levantar e instituir esse negócio de taça. O Bellinho brasileiro. O Pelé é o maior vencedor, tem 3 taças da Copa do Mundo. O único país que jogou todas as Copas do Mundo é a gente, a nossa seleção brasileira.
em todas as Copas, são 22 Copas com essa, o Brasil vai estar em todas, esteve em todas, e só tivemos apenas 8 vencedores. No total, 77 países já participaram. Só que tem algumas coisas muito estranhas, né? De lá pra cá. Hoje o melhor atacante do mundo, quando você pegava, era o Ronaldo, era alguém assim, ou então pelo menos um espanhol, Raul. Hoje é norueguês. O Haaland, que não vai pra Copa. Aí é foda. Não, mas ele é fora do sério mesmo. Tipo, você teve por tempos um goleiro. E ele tem nacionalidade. O Black. E ele tem nacionalidade, o Haaland, inglesa. Ele poderia ter escolhido jogar pela Inglaterra e participar de Copas do Mundo, né? E em 2014, na final entre a Argentina e a Alemanha, teve mais de 1 bilhão de espectadores ao redor do mundo, rapaz. A Copa do Mundo é o evento mais visto ao redor do mundo também. E o primeiro gol da Copa foi marcado pelo francês Lucien Laurent, de 22 anos, em uma partida no México. É isso aí, a Copa do Mundo cheia de suas curiosidades. Vamos dar um tempinho aqui na Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho de futebol nacional, né? Chiquinho, Fortaleza, do inferno ao céu em questão de um turno. Questão de um turno, né? Foi que nem Meio turno, não? O Datafolha dava como 99% do Fortaleza rebaixado. Não, já dava 100%. Já dava 100% já, e o Fortaleza conseguiu virar. Eu acho que o Fortaleza estava igual a Luiziane na época que ganhou a prefeitura de Fortaleza. Estava com 2%. E subiu de no uma meio hora do para fim. outra ela pegou e subiu. Brau, perguntar uma coisa que eu gosto sempre de perguntar pro torcedor do Fortaleza. É melhor participar da Sul-Americana ou da Libertadores de Cara, novo? ontem a gente não tinha nada para fazer, nem título para comemorar, igual vocês. E a gente ficou discutindo no grupo Leões do Coreaú sobre isso. E os meninos diziam uma coisa muito certa. Eu até estava pensando um pouco diferente, só que é o seguinte. A Libertadores, ela traz visibilidade, dinheiro e uma chance de você lá na frente, mesmo se dando mal, ainda participar da Sul-Americana. Se você for entrar na Sul-Americana, você tem que dar uma sorte igual o Ceará deu, de pegar um grupo fraco. Só passa o primeiro, né? Só passa o primeiro, a dificuldade é maior, Aumentou o pra dinheiro caramba. é menor, a visibilidade é menor também. Então é melhor você se classificar numa pré-Libertadores e tentar uma Sul-Americana do que ir só pra Sul-Americana. Não existe, né? Se a gente puder chegar em sétimo e oitavo, você vai querer ficar em décimo? Cara, eu acho que o problema do Fortaleza, ao meu ver, foi a falta de elenco. O time não tinha 2 times para participar de 2 competições. Ou você priorizava a Libertadores ou você priorizava o Campeonato Brasileiro. Tanto Agora é o que Fortaleza tem 2 caras que eu E o acredito grupo muito carne neles. de pescoço que o Fortaleza pegou. E o Fortaleza tá doido, né? O Fortaleza pegou Colo-Colo, pegou River, qual venceu outro? lá, né? O River, ou o O Colo-Colo. Colo-Colo empatou, perdeu pro River lá, né? Empatou em casa, né? Foi. Era pra ter. Qual era o outro? Era o... O outro era o Aliança Lima. O Aliança Lima do Que Peru. venceu lá também, né? Histórico. O problema foi realmente abdicou do campeonato para jogar Libertadores. Eu não critico porque é a primeira vez na história, cara. E ainda fez frente. Você quando foi tem eliminado, fez frente ao Estudiantes. Fez um jogo duríssimo. Empatou em Fortaleza- casa, né? É, o Fortaleza tem 2 caras, que é o Marcelo Paes e o Alex Santiago. Inclusive, eu acho que ele foi professor do Hugo aí, aqui de Coreaú. São 2 caras que eles estão fechados em fazer um Fortaleza grande mesmo. Eles não estão pensando só esse ano, no próximo. Eles estão É um pensando daqui projeto a 10 longo anos, prazo. né? Tanto que o Alex Santiago, que é o vice hoje, ele já disse, rapaz, a gente se espelha muito no Atlético Paranaense. Não que vá ser, mas que quem sabe chegar perto de um dia ser um Atlético Paranaense, né? O Atlético, ele. Assim, eu não E gosto de pra falar. isso só é possível se o Fortaleza disputar 4, 5 Libertadores. Seguido, e né? depois, quem sabe, disputar umas quartas, umas oitavas. O Atlético, eu não gosto de chamar pequeno, né? O Atlético é um time grande no seu estado, mas assim, não é do tamanho do Ele é estado. médio pra nível É um clube nacional. médio. Mas assim, que é um dos clubes mais organizados. É porque a gente não sabe muito da vida do Atlético, porque lá é um clube muito fechado, né? O Atlético Paranaense é um clube fechado, não é muito aberto para a imprensa, tal. Eles fazem muito do jeito deles lá. Mas é um dos times mais organizados do Brasil, paga salário em dia há muito tempo, desde quando isso era incomum no futebol brasileiro, que hoje virou mais comum. Por exemplo, um Ceará e um Fortaleza da vida pagam salário em dias que um Vasco da vida não paga. Um exemplo, é o tamanho do Vasco, comparado ao Ceará, e o Ceará paga em dias. Teve até a entrevista de um jogador do Ceará, não me lembro quem era, que dizia que ele jogou no Vasco e veio pro Ceará e todo dia 30 estava na conta. Então isso aí é uma coisa que ele nunca tinha É visto. porque, tipo, se fosse em outras épocas, um treinador igual o Juan Pablo que tá no Fortaleza, se ele em qualquer outra época ele já tinha decidido em sair, pode ser que ele saia, né?
Mas ele tem tudo em dias e ele além de ser um ser humano diferente dos outros, porque tem muita gente que pensa no financeiro, ele já demonstrou que não é só isso. Ele recebeu uma proposta Ele do tá muito à Flamengo. vontade, tem... O Flamengo que levar o Voivoda. Até o Atlético também. Antes do Agora Dorival. vem um Vasco com dinheiro, o Corinthians também. Só que lá no Vasco, um pouco desorganizado, ele deve pensar mais um pouquinho antes de ir, né? Cara, Ou seja, porque, tipo então- assim, todo respeito à torcida vascaína, mas o cara que larga um projeto como o do Fortaleza pra ir pro Vasco, ele não pode esperar muita coisa. Porque, tipo, os caras não vão te dar tempo pra trabalhar. O resultado vai Eles ter que largam ser... pra ir, assim, até largariam pra ir pro Vasco, mas como eles... Porque, assim, o Vasco, ele não deixa de ser grande, mas eles observam assim, aqui ele é grande, mas ele é desorganizado. Não tem estrutura. Não tem estrutura, desorganizado e não tem um projeto. E hoje- Então ele não vai. E agora eles largam para ir pro Flamengo, como o Rogério largou o Fortaleza para ir pro Flamengo, como o Dorival largou o Ceará para ir pro Flamengo. Porque E a loucura do Rogério largar pra ir pro Cruzeiro. Cruzeiro, né? O Dorival é porque ele deu realmente muita sorte em conseguir sair do Ceará, porque ele vinha fazendo um trabalho espetacular pro Ceará. Foi ele que botou o Ceará no patamar que ele chegou na Agora, assim, voltando Sul-Americana. nesse assunto do Atlético Paranaense, eu acho assim, o Atlético nunca vai ser um gigante. Isso aí eu acho, porque assim, se você olhar o Atlético Paranaense, pra mim nunca vai ser, porque sempre vai ter o Corinthians, o Flamengo, o Vasco. Mas pode conseguir Agora coisas. ele pode conseguir e pode ficar Cara, mais o organizado. Atlético ele tem duas Ele pode ser Sul-Americanas. melhor, maior ele nunca vai ser. O Atlético ele tem Mas melhor tem duas Sul-Americanas. Uma ele conquistou em 2017 ou foi 18 e o outro tem 2 anos. Antes do Independente era ele, Del Valle. Já tem 2 finais de Libertadores, foi para a final de Libertadores contra o São Paulo em 2003, 2004, não lembro direito, e vai para a segunda agora contra o Flamengo, próximo dia 29. E tem Copa do Brasil, pô. Conquistou a Copa do Brasil, tem 2 Copas do Brasil, se não me engano. Uma ou 2, conquistou uma contra o Internacional, que eu me lembro demais. Sul-Americana, né? E a Sul-Americana já tem 2. Então o time já tem 2 títulos internacional, tem 2 finais de Libertadores e tem título nacional. Que já tinha um brasileiro antes, era 2, e já tem Copa do Brasil. Então no Brasil ele já conseguiu o que tinha que fazer. Conseguiu todos os títulos nacionais. Agora, assim, torcer para algum time cearense, no começo as pessoas diziam muito assim, não, vai torcer pra quê? Porque realmente você vai torcer só pra sair da zona de rebaixamento, ou brigar pra sair, ou então... Quem que quer ganhar o campeonato cearense? Eu digo assim, eu quero, mas a maioria das pessoas são acostumadas com futebol, né? Brigar Que com a gostam Copa do daquela- Nordeste. da tá? moda, da coisa. Eles não imaginam, as pessoas querem um jogo de time grande, Flamengo, Corinthians e tal. Tanto que quando eu disse na história que eu era São Paulo, que depois eu fui conhecer o Fortaleza, lá em casa, eu vi um chaveirozinho de carro, acho que o vô tinha, e era do Fortaleza. Começou Só a- que não é que eu tenha começado aí. Quando o vô recebeu o jornal Diário do Nordeste impresso, na época, tinha Tinha só o as Jogada, né? informações. Que era, o Jogada era como se fosse a A coluna parte de de esporte. futebol do estado. Aí eu olhava, eu achava interessante um nome grande, Fortaleza, achava interessante. Aí as cores eu também achava interessante. Chamativo. Só que eu não gostava do futebol cearense, porque eu pensava, aquela coisa. Pouca visibilidade. Pouca, Era só é. aqui, um jogo contra o Icasa, outro com o Guarani. Isso aqui. Os jogos Fortaleza, quando tinha algum na Série B, era transmitido na Rede Vida, muito antigo. Aí o que é que acontece? A minha prima, lá em Fortaleza, ela morava no Otávio Bonfim, que não é perto da Gentilândia, que é perto do PV ali. Então ela disse, vamos ver Fortaleza. Eu disse, rapaz, vamos. Eu fui daqui até lá, mangando dela. Pra ver o jogo de Fortaleza. Aliás, de casa até o PV, a gente foi a pé e eu fui mangando dela. Eu disse, não tem juiz. Sem futuro. Minha prima levar pra me ver um jogo sem futuro desse, ver o futebol cearense. Tem juiz não, o que a gente vai ver aí? Quando chegou lá, macho, o jogo era Fortaleza e casa. E o PV, um estádio aconchegante, tava lotado. Caldeirão. Do Fortaleza e tal, e eu me empolguei com aquela coisa. De lá pra cá, eu nunca mais quis deixar. Largou. Larguei. Cara, o torcedor é impossível explicar o que o torcedor sente pelo time. Porque, tipo, tu não tá ganhando nada, tu tá gritando à toa, tu tá... Por exemplo, ontem eu fiquei muito emocionado, fiquei feliz pela vitória do Flamengo. Coisas assim, eu sei que... Os caras ontem... Podem dizer, não, mas tu é muito idiota, tu é muito abestado. Tudo bem, tem tudo isso, claro, óbvio que pra essas pessoas... A gente é um abestado. Que a gente é abestado, aí, em alguns momentos do futebol é fato. Agora tem alguns momentos que também compensa. Tipo, por exemplo, ontem, vamos lá, se te dessem R$1.000,
Eu não trocaria. Tu trocaria pela emoção de ontem? Nada, nem perigo. Aí vai dizer, não, R$1.000 já acabava ligeiro. Pois é, acaba ligeiro. Então é óbvio que o dinheiro importa e tudo, mas eu tô só dando um exemplo de como. Por exemplo, eu vou citar duas coisas que pra nós são diferentes, mas tem a mesma emoção. Por exemplo, Fortaleza passou quanto tempo na Série C? 9 anos. 8 anos. Já tinha passado 10 na década de 90, mas agora... Quando o Fortaleza subiu pra Série B, o fim do Calvário, qual foi a tua sensação? Foi ótimo, sensacional. O Flamengo não chegava a uma semifinal, uma final de Libertadores há muito tempo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aquele jogo contra o River foi a maior emoção da minha vida em muito tempo, se não for a maior. E o sofrimento, ele faz você se apaixonar ainda mais. Cara, eu usei esse exemplo do Fortaleza para a vida. Quando o Fortaleza começou a pegar peia, a baterem no Fortaleza, foi a época que eu comecei a... É a época que a gente começa... Eu vou ficar aqui, eu sou Fortaleza. Se eu tô aqui... Até um dia o Fortaleza voltar. Cara, eu vi o Flamengo ser eliminado pelo América em casa do México, depois de ter ganhado de 4-2 lá. Nossa senhora, o Cabanhas, né? Exato, eu vi o Flamengo ser eliminado em casa pelo León do México de novo. Eu vi o Flamengo ser eliminado em casa por porções de... Aquele jogo contra que o Emelec venceu lá, empatou, o Flamengo foi eliminado, contra o São Lourenço. Então aquelas derrotas faziam com que eu mais tivesse vontade de ficar. E quando eu me peguei chorando na final da Libertadores com aqueles 2 gols do Gabriel, eu vi que valeu a pena, cara. E não trocava nada por aquele momento. Quando eu lembro também... O Corinthians... Ronaldo, não, é agora que nós ganhamos a Libertadores. Vixe, aí caiu pro Tolima na pré-Libertadores. Aquilo ali foi uma ressaca. Eu desacreditei. Aí quando começou a outra Libertadores, E agora, né, quando uma prima, ou uma namorada, ou um pai, ou uma mãe tá torcendo... Isso é besteira. Isso é besteira, apostei aqui R$500, agora tem as apostas, né? Não é só, tem o dinheiro também. Tem uma despista. É besteira, cara. É porque o pessoal... É porque só quem Óbvio que torce... não pode exagerar também, mas... Só quem torce, é só a gente que sabe. Ontem, cara, quando o Cássio pegou o pênalti do Felipe Luiz... Eu senti o mundo desabou ali pra mim. Grito ali, e a minha mãe... É isso, menino, tá doido? O mundo desabou. Eu vi um vídeo do Daniel... Que ele postou que ele não podia gritar, né? Porque a família tava dormindo. Ele botou a mão na boca e só vibrou. Mas é isso que o torcedor sente, cara. Quando você passa muito tempo na chibata, na peia, e você consegue subir ao Monte Olimpo, você lavar a alma, cara. E tem umas diferenças também de torcer. Porra, você cara. gosta de ver o Flamengo campeão, ou o São Paulo campeão, às vezes só para dizer assim, não, vê a manchete, por exemplo, vou olhar no Instagram, vou postar minha foto, campeão, isso é bacana. Tem uns torcedores que são disso. Eu digo, é normal, e é normal. Tô dizendo assim. É um tipo de torcida. O pôster, campeão, isso é um time bom. E tem a outra da questão da rivalidade. Por exemplo, eu não sei se tu lembra, quando o Anderson Aragão morava aqui, Sim, ele era muito Ceará. Doente, louco. Então, se eu tinha vontade do Fortaleza ganhar do Ceará... Esfregar na cara dele. Eu tinha triplicado, porque eu queria, né, dizer... Tipo, hoje em dia existe a rivalidade grande do Flamengo com o Palmeiras. Por quê? Por causa do dinheiro, porque os times estão muito bem, na fita e tal, já passaram por muitos problemas e hoje... Por exemplo, hoje a gente... Por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras tinha passado o Flamengo na Copa do Brasil, tinha 4, Flamengo 3. A minha vontade, eu não escondo, minha vontade era conseguir chegar ao mesmo patamar deles e não deixar eles subirem a mais. A mesma coisa é agora com a Libertadores. Eu quero ganhar a terceira por mim, pelo Flamengo, mas eu não quero que os outros times eles passem à frente. Eu quero estar sempre nas cabeças. Por exemplo, o Flamengo ganha a Libertadores hoje, o Flamengo ele se empata com o Santos, cara. Se empata com o São Paulo. São times de história, grandes, times gigantescos do futebol brasileiro. Mas se tu for ver assim, o time brasileiro que tem mais, ainda tem menos que o argentino. O Boca tem 6, né? O Boca tem 5. Agora, O Independente tem 7, eu acho. Tem alguns... o Rei de Copas. Tem alguns jogadores, ídolos, craques, que eles conseguem diminuir. Não daquele cara que é doente mesmo mental. Por exemplo, se eu sou muito doente, Fortaleza, e o cara vai jogar no Ceará, talvez, até porque eu já melhorei muito, talvez eu consiga enxergar uma coisa, mas se você for um torcedor normal, você consegue. Por exemplo, eu era São Paulo, mas eu torci muito pro Ronaldo fazer aquele gol no Palmeiras, naquele escanteio, que ele fez aquele gol com a volta dele. O craque é diferenciado. Eu torci muito, todo mundo
que não é Flamengo, porque o Flamengo é o maior, vamos ser sinceros. Não, ele não acha. Não, eu digo assim, de torcida, aquela coisa. Então, A massa. se o Flamengo é o maior, é natural torcer contra. Como corintiano eu acho falando de mídia. diferente a torcida do Corinthians. Eu já acho ela mais vibrante. Eu acho a torcida do Corinthians mais apaixonante. Mais apaixonante. Eu acho. Então, eu sou sincero com isso. E eu também não tô mentindo. Eu acho a torcida do Flamengo, eu acho a torcida do Flamengo a torcida da massa, a torcida da favela. Pega aquela galera mais humilde mesmo, que vê o futebol como um escape. Tá entendendo? Eu vejo essa galera assim. Agora eu vejo a do Corinthians mais, mais sangue, mais veia e tal. Vibrante. Por isso quando a gente fala festa na favela, porque a festa do... Quando o Flamengo ganha, o pobre fica feliz, né? A pobreza fica feliz, o morro fica feliz, tal, o pessoal se anima. Ao mesmo tempo que eu acho legal isso do Flamengo, por exemplo, ser a maior torcida, o que tem mais gente, legal, bacana. Eu não gosto desse negócio de também todo mundo vai torcer porque é o maior também. Eu não acho legal. A mídia, ela... Muita gente, não posta uma foto do Flamengo, não compra uma camisa... Baixa ganhar... Aí pronto... De Sou ontem pra Flamengo. hoje eu descobri vários flamenguistas. Olha, tu é. Aí, tem muito. De 2019. Tem muito. Não, tem muito. Tem muito. Independente do time. Mas com o Flamengo a gente sabe que é mais recorrente. Mas é com todo time que isso acontece. É mais recorrente porque tem ganhado muito título ultimamente. Não. Se tu pega o Palmeiras também tem muita modinha. Vamos contar também. Por muitos e muitos anos a Globo dominou o cenário nacional. Quem tem o futebol nacional na mão é a Globo há décadas. Ou seja... E o Flamengo, querendo ou não, é o maior time carioca. Então... Passava mais. Dá mais audiência. Influencia. Algumas pessoas no passado, elas tinham um time cada... Tem muita gente que torce... No Ceará eu torço pra tal, mas eu sou Flamengo e daqui eu torço pro... Isso não é o meu caso. Eu sou Flamengo e acabou essa história. Mas se não fosse Flamengo... Não tem. Eu sou. Não tem. Fortaleza também. Não tem. O que eu trago assim como segundo é Fortaleza. Eu fico triste quando eu vejo o Ceará perdendo, eu fico triste quando eu vejo o Fortaleza perdendo, porque é o meu estado. Mas assim, pra torcer, eu só tenho o Flamengo, não tem outro. Eu sempre acompanho assim, Corinthians e Fortaleza, fico pegando a data do jogo e acompanhando a posição da tabela. Pô, cara, quando macho, eu fiquei ruim, macho. Fiquei negócio de Fortaleza de 8 anos na Série C e tal, e não sei o quê. Eu acho que o Fortaleza sofreu tanto que acho que até quem não gostava... É chato, cara, pô. Assim, falando como um amante do futebol, ver o Vasco na segunda divisão há não sei quanto tempo é ruim. Cara, o Neném Garoto já me confessou isso. Assim, é ruim. Ele disse que não é menosprezando, ele disse que tipo, ele sente pena do Vasco. Ele queria que o Vasco voltasse pra rivalizar. Ele não queria que o Vasco fosse melhor. Pra ganhar, não. Pra um time como o Flamengo, dizer assim, quem é o teu maior rival? É o Vasco. Tá lá na Série B, não sei quantas... É chato. Cara, é ruim. Tu pega o futebol carioca, o Flamengo vem há 4 anos empilhando taça, aí tu pega o Fluminense, que acabou de fazer um livro do título carioca desse ano. O título carioca do Fluminense vai virar um livro. O Botafogo é um bairro, mais do que isso. O Vasco, meu Deus do céu. Então é ruim, cara, pra rivalidade local. Agora São Paulo não. São Paulo tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o Santos. O único estado que tem 4 times grandes é São Paulo. É o único estado que tem 4 times grandes. Rio de Janeiro só tem 2. Flamengo e Vasco. Eu considero o Fluminense um time grande. O Fluminense é 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O problema do Fluminense ali é só a questão do Internacional. Bota ele no tamanho do Atlético Mineiro. Eu não sei porquê. De nome, eu considero o Botafogo um time grande. De nome, apenas. Cara, o Botafogo ele é considerado grande por causa da seleção. Porque ele cedeu muita gente pra seleção e tal, mas o Botafogo é minúsculo, cara. Óbvio que não os apaixonados, tipo o Mário. Mas eu acho que todo mundo, por exemplo... Se o Botafogo chega ali, quem que vai torcer contra o Botafogo? A gente tem muito isso, né? Torcer pra quem merece, quem não tem nada. O mais fraco, torcer pro mais fraco. Tipo, o Botafogo se encaixa. Não, chegar a sua final de Libertadores, Ave Maria, podia até ser. Né? Português é foda. Mas, cara, quando o Fortaleza sobe pra Série B e logo é campeão brasileiro da Série B. É o primeiro título, acho que é o único título nacional do estado. Não, o Guarani tem, né? Guarani, né? Série C. Série D, o Guarani foi o primeiro. 2007, 2008, sei lá quanto foi. Cara, foi 2010. Ferroviário já chegou a ser campeão da C, né? Guarani foi campeão O Ferroviário foi campeão da D também, eu acho. Depois do Guarani. Aí o Fortaleza ganhou o primeiro. Eu me lembro, cara, que o Icasa. Não, foi da C não. O Icasa faltou isso aqui pra subir pra Série A, né? Foi, teve em 2000 e...
14? Foi. 2014, lembro demais. O Icasa, mano, quase só pra Série A em 2014, faltou nada. O Fortaleza depois na B. Conseguiu, né? Fortaleza, eu lembro do Fortaleza quando ele caiu. 2006 que ele caiu, né? 2006 ele caiu pra segunda. Foi, eu lembro, o Fortaleza, tinha Fortaleza, Santa Cruz, eu acho que Criciúma também estava na Série A nesse tempo. E esses clubes aí, ó, Santa Cruz nunca mais subiu, Nunca mais. ficou entre B Foi e pra C. D, né? Depois Foi pra D, né? subiu. O Náutico caiu agora. Pra Mas C, o né? Náutico é Depois fora de de série. vários anos. Como é que pode, mas cara, o Náutico no ano passado ele chegou a ser cotado para ser campeão, teve uma sequência de vitórias enorme, tinha o Chiesa e tudo. E a gente vê que é Quem falta subiu de- para B foi o Vitória, né? Vitória. Depois de estar quase rebaixado. Eu acompanhava no Instagram do Vitória, porque eu sou muito simpatizante do Vitória. Lá. Sou mais Vitória que o Bahia. Eu sei que o Bahia tem mais tradição, né, as cores, mas eu sou simpatizante do Vitória. E eu vi a festa que vocês fazem, eu gosto desse negócio da dificuldade. Eu acho o Barradão muito massa. Também. O Barradão, o estádio, é um vãozão grande. Eu vi o Marcelo Barreto escrevendo uma vez que o Bahia, as redes da Fonte Nova, é legal e tudo, né? Eu achava o Mais Barradão, raiz. o Vitória, sei lá, é uma coisa mais da Bahia mesmo. É mais raiz. Eu achava mais legal. E brasileiro, tu acha que o Palmeiras campeão já deu, né? Eu acho que sim. 8 pontos na frente do Internacional, que é o segundo. Acredito que dessa vez o Flamengo realmente entregue, não joga mais nada, tá classificado para Libertadores mesmo. Eu acho que sim. O Internacional tá na cola de 8 pontos aí, mas o Palmeiras fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, principalmente depois que foi eliminado da Copa do Tem uma Brasil. coisa interessante da Libertadores. na Série B, que eu acho que vai acontecer agora, é que eu acho que o Grêmio pode subir novamente lá nos aflitos, já viu? Vai ter o último é lá nos aflitos? Não sei se é o último, não sei se é nessa rodada agora ou na outra. Já Tem pode que ser, sacramentar? né? O Grêmio já está bem adiantado, então ele vai ter um jogo contra Tem o terceiro ou segundo Grêmio? terceiro, eu acho. Pra quem não sabe, essa história dos aflitos é da Batalha dos Aflitos, né? Em 2005, né? Foi 5? Que o Grêmio conseguiu. Lembro demais. O jogo teve um pênalti com O três, Anderson, quatro, o três Anderson, jogadores a menos. o Anderson que bateu, se eu não me engano, o Anderson. Não, Foi o Anderson que bateu, não? O Lembro que Galato, que era o goleiro do Grêmio, que pegou. Pegou. Pênalti, tinha um pênalti. o Anderson fez o gol do Primeiro teve Grêmio. o pênalti, aí teve uma confusão grande. Aí foi expulso, se eu não me engano, 3 ou 4 jogadores. 4 jogadores do Grêmio. Era 5, não, o limite. Sim, depois de 5 tem que encerrar o jogo. Do Grêmio. Aí ele foi bater um pênalti, o Grêmio com 4 a menos, aí ele pegou, perdeu o pênalti, o Galato pegou o pênalti. Aí no contra-ataque, o Grêmio acabou, o Anderson o gol deu do um drible, ficou sozinho, com 4 a menos e fez o gol. O Grêmio foi campeão. O Anderson que depois foi pro Manchester United, foi campeão da Champions League, titular, batendo pênalti na final contra o Chelsea. Jogando com Parkinson. Cristiano Ronaldo, Rooney. Eu fico pensando num narrador, num comentarista nesse momento, né? Como é que tu conseguiria, Marcos? A emoção e ao mesmo tempo, Da batalha? se tu fosse Em torcedor. loco, deve ser um negócio fora de sério. Cara, Eu acho que o cara nem precisa ser torcedor. Se ele tiver dentro do estádio, sentindo aquela pressão, ele já consegue sentir e passar pro telespectador. Cara, no ano que eu tava mais envolvido com Fortaleza foi em 2013. Foi do Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa. Que deu um ataque lá dentro, deu. O pessoal da rádio AM lá de Tianguá me chamaram pra comentar o jogo. Aí eu fui com o Ronald Pinheiro, que era o narrador de lá, também que é torcedor do Fortaleza. A gente foi. A gente ia fazer até a retransmissão aqui, mas não deu certo, não. O PC Norões e tal, aquela coisa, lá no Castelão, na cabine e tudo. Aí ele vai lá e o ano que eu tava mais envolvido, eu acordei naquele dia. Vai dar certo. Criaram um grupo, no começo do WhatsApp, criaram um grupo aqui, era grupo de Coreia 11, muito Ceará, tinha o Jarba Júnior, os meninos que é amigo da gente. E eles só botando e tal, vai morrer na Série C, vai morrer na Série C. Aí eu disse, não, o Fortaleza tem que se classificar hoje. Aí o Fortaleza abriu 2-0. Tá, Já era o jogo da classificação? Era um jogo pra se classificar pro mata-mata. Ah, ainda ia pro Mas tinha que mata-mata. ganhar, Mas não tinha que, podia senão podia, empatar. tava Aí eliminado. tava de 2-0. Aí nos últimos minutos o Sampaio Corrêa diminuiu. Aí aquele E clima. Aí o Neto Sampaio Corrêa diminui e tal. Aí eu peguei e disse, Ronald, pois é, o Fortaleza estava bem no jogo, agora o time deu uma retrancada, o Sampaio Corrêa já avança mais. Mas acredito que vai dar Mas eu certo. acredito que sim, o Fortaleza vai conseguir essa classificação aqui no Castelão. Aí passou e no final do jogo o Arlindo Maracanã cruza a bola, bate pra lá pra cá, lá bem pertinho, pá, a bola bate na trave e entra. No último minuto, macho. Aí ele Caboclo. começa a narrar com gás doido, um profissionalismo invejoso.
Gol do Sampaio Corrêa e tal. E aí, Chiquinho? E aí, Chiquinho Neto, o Fortaleza, mais um ano, eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu disse, que eu vou comentar mais nada, meu irmão. Pode ficar aí, eu quero ser profissional. Não. Que é isso, Chiquinho? Tão O Chiquinho Neto imparcial. não é profissional, ele disse. Tão imparcial quanto o craque Neto. Aí eu joguei meu microfone no chão e comecei a chorar Mas lá é no estacionamento foda. do Castelão. É Cheguei foda. aqui e fui me abraçar lá no meu amigo Sargento Neto, torcedor tricolor. O Tricolor, ele é, além do Fortaleza, tem outro? Tem vários. Ele Sargento Neto, tem vários. Primeiro, ele é o primeiro. O primeiro time dele é anti-Flamengo. Ah, ele não gosta do Flamengo. Ele tá muito triste hoje, viu? Um abraço, ele torce Sargento o Neto. Ceará quando joga o Ceará contra o Flamengo. O segundo time dele é o Fortaleza e o terceiro é Botafogo. Ele tá bem de time, viu? Um abraço, Sargento Neto. Sofreu muito nessa É isso aí. Cara, vamos mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Pantico. Estamos Mande. já 1h30 dessa conversa maravilhosa. Mandar um abraço para o nosso amigo Lenildo, da Inove Barbearia. Tá sempre com a gente, dá uma passadinha lá, Lenildo, para ajeitar aqui a precisando, juba, viu? viu? Tá grande já? Nós dois Tá? não precisamos. Mandar um abraço pro pessoal dos nossos amigos Gildo Móveis, que mandaram pra gente essas taças incríveis, esses cálices pra gente tomar nosso refrigerante, nossa cerveja. Chiquérrimo. Um abraço pra IK Soluções e Impressões, do nosso amigo Ivo Guerra, que tá sempre com a gente, mandou o nossa agenda, né? Mais linda. Nossa agendinha, adesivo, calendário, Que a gente mostrou em episódios tudo. anteriores. tudo que você precisar aí para suas tarefas diárias, né? E mandar um abraço para nosso amigo Nicolas Lustosa, engenheiro, tá sempre com a gente. Um abraço, Nicolas. Um abraço também para o pessoal, nosso amigo WJ Ovos, distribuidora de ovos. Um abraço também para a galera do Santo Burger. Olha o nosso amigo Lalau, rapaz. Como é que tá, deputado? Um abraço ali pro pessoal. Show de bola! Mais uma. Ó a camisa. Pizzaria Paquera. Ah, aqui é, ó. Valeu, Lalau, trouxe uma pizza pra gente. Valeu, deputado. Obrigado, viu, meu Aqui, grande? ó. Só o filé aqui, ó. Tá aí. E até lá. Rapaz, hoje o Mário Neto vai se fazer, viu? Ainda tem o Del Rio. Deu Del Riozinho. Valeu, deputado. Obrigado. Vai ter que pegar a patrocínio dele, viu? Palma. Presente de patrocínio, ó. O que é que você achou do jogo ontem? Diga aí, Patu. Foi. O Netinho tava torcendo Primeiro contra. O Flamengo segurou, mas no segundo tempo o Flamengo não jogou nada. O Netinho tava torcendo contra. Muito. Aí quase quebra as portas lá. O Corinthians empatou. Bola. E aí, deputado, e o Vasco? Será que sobe essa? Tá, bichinho. Pois é isso aí, nossa pizzaria Paquera trouxe pra gente essa pizza maravilhosa. Obrigado, deputado Lalau, está sempre com a gente. Show de bola. Um abraço. Obrigado, Lalau. Um abraço, até a próxima. Valeu. Opa, amigo da bola, o Paulo tá aí. E aí, Rapaz, Chiquinho? entregou o Netinho, viu? O Netinho tava triste. A essa foi demais, cara. Mandar um abraço pro pessoal do Santo Burger, Lorraine, Zé sempre com a gente. Abraço grande pra vocês, tá? Um abraço também pro nosso amigo Gão da G10 Soluções Gráficas, sempre com a gente. Gão fez a nossa porta-latinha, porta-cerveja. Tá sempre com a gente. É isso aí. Cara, vamos continuar? A gente tá quase no nosso final aqui do nosso podcast, que hoje a gente faz um especial Copa do Mundo, futebol nacional, futebol municipal. Chiquinho, falar de futebol municipal, como é que tá o Palma, cara? Quais são as novas competições? Tá rolando a Copa Coreia U, é isso? De futebol. A Copa Coreia U, né? Depois de 17 anos, a Copa Coreia U tá voltando aí, mas para incentivar o futebol municipal, tem muita gente aqui, apesar da gente não conhecer, muita gente não conhecer, mas tem vários times aqui em Coreia U, tanto no distrito, na localidade, que o lazer da turma, o gostar, é fazer futebol. Então eles fazem isso todo final de semana, vários times tradicionais aqui de Coreia U. E tá tendo a Copa Coreia U, que o Palma não tá participando, mas tem outras equipes. Não tá participando o Palma. É. Chiquinho, tem quantas pessoas, quantos times participando Os da times Copa? aqui são, acho que se eu não me engano, são 26 times, 25 equipes, né? 26, né? E então acho que dá 500 jogadores, alguma coisa desse tipo. Aí é grupos e depois mata-mata. Grupos, é. Tem algumas rivalidades Municipais. locais, tipo Palmeiras Agrovila contra Palmeiras da Feitoria. Mas não tem a forte equipe do Antolião, não participa, O não. Antoniano é lá no Cunhaçu. Lá no Cunhaçu. Tá participando não, né? Tá participando outras equipes. Tá certo. E o Palma, cara? O Palma, né, tá jogando parado ultimamente, mas jogou já a questão do intermunicipal, já teve outras competições.
E a gente espera aí sempre Tem o Amigos da Bola, vai ter de de novo. O Amigos da Bola, CN, né? o Amigos da, Vamos voltar com tudo. o Amigos da Bola, ele é como se fosse uma quarta divisão no estado, ou seja, tem profissionais que jogam, as equipes, a premiação é R$36 mil. Essa coisa. Então eles, para um jogo no Amigos da Bola, só para tu ter noção, a equipe ela investe por jogo R$2.000, talvez não dá nem a premiação, mas como tem outros prêmios envolvidos... Só às vezes só as pela equipes querem. pela premiação do troféu, no caso, de ganhar um campeonato, já vale a pena. E, cara, o Palma trouxe, com parceria aí com a galera, o Ronaldo Angelim. Foi. Né? Tem pouco tempo, foi agora, tem uns 2 meses? Sim. Tem uns 2 meses. Como foi essa negociação pro Ronaldo Angelim vir jogar um jogo amistoso aqui contra a seleção de Uruoca, né? Foi. Cara, na verdade, o Ronaldo Angelim é um cara muito simples, né? E ele, apesar de ser gigante, porque ele só fez um gol no Maracanã no título brasileiro de Flamengo. Obrigado. Amo você, Angelim. Na verdade, eu mandei um direct pra ele. Ele demorou um pouquinho, depois respondeu, aí mandou o WhatsApp dele, a gente ficou Trocando trocando ideia, e ele, como ele já faz essa programação, ele acabou vindo pra cá. E aí deu certo. Macho, foi o que? 1 mês de divulgação, mais ou menos? Foi uns 20 né? dias. Cara, eu lembro que o pessoal muito animado, os torcedores do Flamengo até hoje aqui da cidade, muita gente com camisa autografada, o pessoal tirou muita E foto. outra, né? Quando ele saiu do que ele foi... Foi tomar uma no Domingo da Deus. Depois foi no René, a gente foi no Lourenço também. Nesse período ele falou com muita gente, muita gente conheceu ele. O pessoal se emocionou muito, né? Muita gente gosta de futebol. Ou seja, querendo ou não, é um dia que a gente conseguiu trazer um jogador como o Ronaldo Angelim. O tamanho do Angelim. As pessoas. Acho que nesse dia, quem é flamenguista deve ter se emocionado Ficaria muito, logo né? se viesse o Chicão pra cá, cara. Emocionou muito. Cara, o Ronaldo Angelim é... Cássio, né? Aí. É demais, né? O cara só fez um gol no Maracanã, né? Com, sei lá, 90 mil pessoas que E deu o ainda pegou título. táxi depois, né? Vai embora. Não, ele não sabia do feito que ele tinha acabado de fazer lá no Maracanã. Era um Pensou que título tava esperado. O Flamengo não vencia desde 90 e pouco, Acho que ele 91, era né? campeão brasileiro desde 91. Com aquele time horrível, infelizmente, só salvava ele, o Adriano, o Imperador, tinha o Toró, cara, porra. Tinha o... O Bruno, goleiro Bruno, que hoje está atrás das grades, mas na época... Tá, mas não saiu já? Ô, pai, fuleiragem esse nosso. Cara, o Bruno... o Bruno, ele na época estava sendo cotado para ir pro Milan, se eu não me engano. O Milan ia fazer uma proposta, na verdade. E o Bruno era um nome forte para ser o terceiro goleiro da Copa de 2010. Só isso. O cara jogou a carreira dele fora por uma loucura que não dá para imaginar o que aquele cara fez. Mário, a tua carreira como jogador foi igual Minha ao cara. René? Como foi a carreira do René? O René disse que a carreira dele é muito boa. É um jogo e um gol. A tua foi Mas muito eu já fui de outras posições, já fui goleiro e fui jogador até machucar o joelho. Aí eu parei, estou fora das 4 linhas por enquanto. O Pantica é goleiro. Pegou muito bem. Só quer ser o Cássio. Vamos fazer de novo a Copa CN, dá bom? Bom, eu tava pensando, já fiz até a proposta pro Mário, pra gente fazer Tem Copa que ter Miolo, Copa CN, e ele narrando e eu comentando. Tipo, Casé. A Secretaria de Esporte devia incentivar, né? Eu acho que Concordo. poderia incentivar Pode aí. ser. O Brau faz essa ponte aí pra gente. Dá certo. Tá bom, cara, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Foi muito... Chiquinho, cara, queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. A gente fez um tema totalmente diferente, né, do que a gente vem fazendo antes. O tema que todos nós gostamos aqui. A gente saiu um pouco das fofocas, das coisas, para falar de futebol. Brau, obrigado, cara, por estar com a gente aí, apoiando desde o começo, desde quando era Corel News. Cara, obrigado por ter vindo e a gente agradece demais. Dá tuas considerações finais aí. Valeu, Oladão, valeu, Pantico, o Wesley, o Lucas que estão aqui, a turma que está assistindo em casa. Só agradecer a vocês pela oportunidade. Eu sabia que ia ser uma resenha bacana e tal. O Lalau veio Pra brilhantar, né? Foi a cereja Brilhantou. de bolo. É isso aí. Pantico, cara. Teve Teve cervejinha, né? A ampola. Italianas. Pantico, cara, obrigado por tudo, né? nada, cara. Você que vai ser sempre meu vice, tá? Não, sempre não. Você é meu vice.
Cara, show de bola a gente ter feito esse programa hoje, esse episódio, só com história boa de Copa do Mundo, de futebol nacional, De cabeça, municipal. cara, eu não dormi de noite, Eu sério. tô feliz demais. Sério, quando o Cássio pegou aquele pênalti, aí eu... O pneu da moto amanheceu seco hoje, eu tô nem aí, tô de boa, tranquilo, tá lá seco até agora. Se tivesse até roubado tua moto, tu tava achando graça pro vento. Pois é isso aí, cara, obrigado por tudo, Werley, obrigado, cara, Lucas também, por ter ajudado a gente hoje. Pessoal, até a próxima, obrigado por tudo, fiquem com Cheiro Deus. no coração do miolo.